Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos iniciar, né, pontualmente, conforme o nosso moderador já colocou aí no chat. Enquanto isso, as pessoas, né, vão chegando, vão entrando aí na sala. Tudo certinho, Carol? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, evento não presencial, ao vivo, que está sendo realizado neste ano de 2022, mensalmente às sextas-feiras, com o objetivo de partilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e parceiros. A cada semana, temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de pesquisadores da Epamig Cândido Tostes, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado a estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando nessa manhã. Antes de começarmos, peço a todos, por gentileza, que mantenham seus microfones desligados durante a apresentação. E tomem cuidado para não apertar o botão "Apresentar agora", para não interferir na apresentação da convidada. Peço também que deixe suas dúvidas no chat, para que possamos acessar após a apresentação dela. Esta semana, estamos felizes em receber aqui uma ex-aluna do ILCT, a Carol Castanheira, a quem agradeço mais uma vez o aceite do convite para falar sobre o tema Análise para a Recepção do Leite, Aspectos Regulatórios e de Qualidade. A moderação do nosso bate-papo será realizada pelo professor e pesquisador da Epamig ILCT, professor Luiz Carlos, a quem também agradeço o aceite desse convite. Professor Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior possui graduação em Engenharia Agronômica pela UFLA, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV e doutorado em Ciência dos Alimentos pela UFLA. Ele é professor e pesquisador da Epamig Cândido Tostes e autor de diversos artigos e livros, entre eles, o Métodos Físico-Químicos para Controle de Qualidade de Produtos Lácteos. Ele é docente do programa de pós-graduação Mestrado Profissional de Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, que é uma parceria da UFJF com a Epamig ILCT e a Embrapa Gado de Leite. Ministra cursos e disciplinas de Físico-Química do Leite e Derivados, Química e Tecnologia, e no bate-papo já coordenou, moderou e apresentou palestras. Estimo que todos tenham um bom evento, e agora eu passo a palavra para o nosso moderador, professor Luiz Carlos. Bom dia a todos, obrigado, Carolina. Vamos apresentar, então, a nossa palestrante de hoje, a Carol, conhecida como Carol, né, a Ana Carolina Castanheira, que é especialista em análise de alimentos e bebidas e segurança de alimentos. Ela é técnica em laticínios, formada aqui no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, tem graduação em gestão da qualidade e é especialista em análise de alimentos e bebidas e gestão estratégica da qualidade e food safety pelo Senai, lá de Chapecó, Santa Catarina. É consultora técnica e instrutora de treinamentos na área de controle de qualidade e segurança de alimentos. Então, vamos agora passar a palavra para a nossa palestrante, que irá falar sobre análises para recepção de leite, aspectos regulatórios e de qualidade. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz Carlos. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia. Carol, bom dia. Achei chique, o professor Braz, o professor Ronaldo, foram meus professores, estão aqui também. Que honra. Dá até um frio na barriga, né? Porque eles têm alvará para puxar a orelha, para falar que eu estou falando besteira. Tipo, aquele alvará premium, né? Luiz Carlos também, mas Luiz Carlos a gente está mais acostumado, né? Mas o professor Ronaldo e o professor Braza, olha, vou falar, é um peso enorme aqui, mas que honra, fiquei muito feliz. Carol, obrigada pelo convite, a gente se enrolou um pouco aí para conseguir realizar por conta dos compromissos, mas vai dar certo, né? Para mim, é sempre um prazer enorme voltar
a Cândido Toches, seja dando aula para os alunos quando às vezes vocês me chamam, participando dos eventos, como por exemplo foi na Minas Láctea, ou nesse bate-papo também. Para mim é uma honra muito grande. E está dentro do meu propósito de vida e de trabalho, que é compartilhar informação, né? Eu tenho isso para mim. Eu trabalhei na indústria, fui e voltei algumas vezes, mas sempre com um pé em consultoria e treinamento, porque realmente é uma coisa que me desperta paixão, que me desperta interesse. Eu acho que compartilhar informação, né? A gente não leva nada, eu disse que a gente não leva nada dessa vida, né? Nem conhecimento, então tem que deixar. E eu acho que eu falo muito, cada vez que eu compartilho alguma coisa, que eu divido com as pessoas o que eu aprendo, parece que eu volto em dobro, né? É uma questão de trocar experiência, trocar figurinha. Tem muita gente que está aqui, que provavelmente está na indústria e sente as dores das análises de controle de qualidade, o que tem que fazer, como que tem que fazer. E uma coisa que eu e o Luiz Carlos, a gente já comentou, foi até coincidência, eu nem sabia, quando eu propus o título, né, o tema, eu não sabia, não tinha me ligado que seria o Luiz Carlos o moderador. E aí eu falei, gente, mas é justamente o que a gente conversa muito nas lives que ele já fez comigo, em troca de informação, Luiz Carlos, o que você acha disso? De tirar a dúvida mesmo. Essa questão de usar os resultados das análises, sejam elas físico-químicas ou microbiológicas ou sensoriais, para algo que de verdade oriente o trabalho na indústria, né? Cada dia mais a legislação nos aperta, mas ela está nos apertando porque nós ainda não estamos imbuídos dessa cultura de usar de fato os resultados como guias de orientação, como respostas para onde a gente pode melhorar, onde a gente está errando, onde a gente está acertando. Então, eu acho que é muito isso, assim, de usar, fazer uma análise e realmente analisar aquele resultado, não só registrar porque a legislação pede. Então, hoje eu trouxe para conversar com vocês um pouco disso, tá? Do que a legislação pede e a gente tem sim que fazer, mas o que mais que isso vai contribuir para a rotina da minha indústria? E aí, Luiz Carlos, eu não sei se você quiser já, à medida que as perguntas forem entrando e me interrompendo, até para não ficar uma fala cansativa, e não deixar para o final, mas ir fazendo ao longo, no final também a gente abre, pode ficar à vontade. Eu gosto mais. Eu acho que dá oportunidade, inclusive, de outras pessoas interagirem naquela questão específica. Pode ser? Bom, se eu conseguir acompanhar aqui, eu vou tentar, mas eu não garanto que vai dar muito certo, não, porque a gente já está acostumado a fazer assim, no final, sabe? Mas eu estou com um probleminha na minha câmera aqui, eu estou usando até o celular para dar um apoio, porque ela começou a parar de funcionar, então pode ser que eu não apareça aqui, tem hora, tá? Mas assim, eu vou tentar. Tá bom. Pelo que aí a gente vai dosando aqui, vai tranquilo, Carol. Beleza, então. Eu ajudo também, tá? Tá legal. Deixa eu só voltar aqui na... Bom, eu também não vejo vocês mais, mas vocês conseguem já começar a ver aí a minha apresentação, né? Já sim. Então, tá. Então, vamos falar sobre essas análises que são feitas na recepção do leite, né? E o que a gente leva delas aí. A primeira dúvida, e que às vezes eu recebo muita pergunta, é assim, aonde está escrito que tem que fazer? E isso vale para tudo, né? Aonde está escrito que tem que usar touca? Aonde está escrito que tem que analisar o produto? Então, para a gente já começar a se orientar de onde ele está escrito, por que né, é regulatório o aspecto da análise aí, a revisão do RISPOA de 2017, né, o decreto 9.013, e depois as alterações propostas lá no 10.468 de 2020, já no capítulo 2 começa a trazer dois conceitos que são super importantes para a gente entender a nossa atuação no controle de qualidade. O que é uma análise de autocontrole e o que é uma análise fiscal? São dois tipos de análises diferentes, tá? Com objetivos diferentes, realizadas por
pessoas diferentes, né? A coleta delas, a determinação da realização é orientada por questões diferentes. A análise de autocontrole, você que faz. Você que identificou aí no seu processo, na sua planta, o que é importante você analisar, quais são as análises que vão te dar os resultados que vão trazer realmente informações para a vida do seu produto, né? Então, são as análises que a gente faz para controlar e monitorar a conformidade de matérias-primas, de ingredientes, inclusive de embalagens e insumos também. Isso tudo está dentro do seu programa de autocontrole, análise laboratorial. E a análise fiscal é aquela que o fiscal vai na sua empresa e ele fala assim, hoje nós vamos coletar uma amostra oficial, é essa aí. Então, é coletada pelo fiscal ou sob orientação do fiscal do serviço de inspeção e enviada para um laboratório da rede. Ele fala para a gente, inclusive, assim, vai enviar para Pedro Leopoldo, vai enviar para Goiânia, vai enviar para Campinas. Ele dá essa orientação, dá uma guia. Essas análises aí, os resultados dela normalmente vêm para o nosso fiscal e a gente tem acesso, né? E a análise de autocontrole é aquela que está no meu domínio mesmo ali. Fala lá no artigo 12 que a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária vai ter a verificação dos programas de autocontrole e vai ter essa coleta aí de amostras fiscais também, tá? Então, tem as duas, de novo, trazendo os dois momentos, as duas situações em que os nossos produtos são analisados aí. E aí, no 475, vem a obrigatoriedade do estabelecimento, de alguma forma, realizar as análises. Então, diz, o estabelecimento deve realizar controle de seu processo produtivo por meio de análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem necessárias para avaliação da conformidade das matérias-primas e dos produtos de origem animal prevista em seu programa de autocontrole, ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? Que vocês vão fazer conforme vocês descreveram. Mas não está dizendo como que tem que ser feito, nem a frequência que tem que ser feito. Não está dizendo assim, toda vez que eu fabricar um queijo Minas Frescal, você tem que analisar o produto acabado. Todo lote. Não está escrito isso aí. Você que vai descrever no seu programa de autocontrole o que você julga como uma frequência bacana, que vai te dar resposta, que vai estar te oportunizando sempre estar trabalhando com melhorias contínuas do seu processo, do seu produto aí. O importante também é isso aqui, métodos com reconhecimento técnico e científico comprovados e dispondo de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização do referido controle. Então, tem que fazer através de metodologias com reconhecimento técnico e científico, e isso são as metodologias oficiais, são metodologias de instituições de pesquisa, desde que elas tenham algum reconhecimento. Eu peguei uma metodologia numa publicação da revista da Cândido Toches, foi um método que foi testado e tem lá uma validação, é um reconhecimento científico, foi publicado, então você pode usar ela aí, tá? Mas mantém esse estudo, esse artigo aí guardado com você, até para você lembrar, ver alguma informação para comprovar e para você lembrar que de onde você tirou alguma informação. Deixa eu ver se quando fizer esse estudo tiver essa interferência. Então, é super importante aí ter essa bibliotecazinha da indústria. E os resultados sempre disponíveis, evidências auditáveis, né? Para poder você comprovar que você fez. Como diz o povo, né? Se não está registrado, porque não foi feito. Fala também da coleta de amostras de produtos de origem animal, pode ser realizada em estabelecimentos varejistas, o que é muito difícil de acontecer. Normalmente, as amostras são coletadas em caráter fiscal só dentro da indústria. Quando acontece de alguma amostra do nosso produto ser coletada nos estabelecimentos varejistas, normalmente a gente está falando ou de uma ação da vigilância sanitária ou de uma ação conjunta entre vigilância sanitária e Ministério da Agricultura. Mas isso acontece mais em caso de denúncia ou de alguma operação específica aí. Tá bom. O que essas análises me dizem, né? Do que é que a Carol tá falando tanto aí de que a análise tem que dar um resultado que te oriente, né? Como é que eu sei que o produto tá conforme? O produto tá fácil, pessoal. Porque hoje, praticamente, todos os produtos que nós fabricamos
com exceção de alguma outra copiação de moda que a gente inventa, algum produto novo que alguém lança aí, mas a maioria dos produtos lácteos, eles têm um padrão de identidade, eles têm uma legislação, eles têm um documento regulatório que diz como tem que ser aquele produto, quais são as características dele, sensoriais, físico-químicas, microbiológicas. Então, tá fácil. É só pegar aquilo ali, a identidade do produto, né, o regulamento técnico que define a identidade e a qualidade desses produtos, e dizer tá dentro, tá fora. Mas e quando eu coloco no meu plano de amostragem, no meu plano de inspeção, nas minhas análises de autocontrole, até para eu não ficar naquela pendência de, nossa, tem que avaliar todo o lote de produto final, tem que avaliar todo o lote de produto final, e aí não dá tempo de resolver se tiver algum problema, como que eu faço? Normalmente a gente lança mão de analisar etapas, coletar amostras durante o processo, são as análises de processo que a gente costuma chamar. E qual que é o padrão dessa análise de processo, né, dessa amostra coletada no processo? Você que vai definir isso, é o que você espera. Se você tiver um soro, um leite caindo num tanque com 3% de gordura, você vai conseguir, dentro dos seus métodos de produção, da sua tecnologia de produção ali, conseguir, por exemplo, um queijo coalho com gordura no extrato seco que você especificou e que também estão definidos no regulamento técnico desse produto? Então, é isso que você tem que avaliar, né? Muitas vezes a gente lança a mão das tecnologias que são publicadas, tecnologias de produção de queijos aí, por exemplo, conhecidas, para poder fazer isso. Mas eu tenho que ir monitorando para ter certeza que no final o meu queijo vai atender o que está escrito no regulamento técnico dele aí. O RISPO-A, ele fala de normas complementares, tá? Especificamente no caso de leite cru e leite pasteurizado. O leite cru, gente, a nossa matéria-prima, essa matéria-prima é o único produto, produto de origem animal para o qual o Ministério da Agricultura diz assim, é obrigado a fazer essa e essa análise nessa frequência, tá? O resto, queijo, creme de leite, como matéria-prima, como produto acabado, bebida láctea, leite em pó, nenhum desses produtos lácteos, tá? Desses derivados lácteos aí, eles têm uma regulamentação que diz que tem que fazer aquela análise de tanto em tanto tempo, de tantas em tantas... Não existe isso. Isso é a indústria que determina. Isso você precisa escrever no seu programa de autocontrole. Diferentemente do que acontece para matéria-prima leite cru, tá? Aí sim, o regulamento técnico traz muito claro que nós temos que cumprir uma frequência e um quadro de parâmetros, né? Um rol de parâmetros ali que precisam ser atendidos para definir, para determinar se está dentro do padrão, conforme a identidade e qualidade aí dessa matéria-prima. Então, o RISPO-A trouxe, primeiro falando lá, né, vai ter de acordo com normas complementares. E essas normas complementares para o leite como matéria-prima vieram sob forma da Instrução Normativa 76 e 77 em 2018. A 76, ela teve dois outros documentos que promoveram algumas alterações, a gente já fala, que foi a IN 59 em 2019 e a IN 55 em 2020. E a IN 77 teve uma só, que foi a IN 59 em 2019. Ficou dividida assim essas normas complementares. A 76, ela vai tratar da identidade e das características. Então, é o regulamento técnico mesmo do produto. Então, define o que é, sob o ponto de vista dessas características aí, desses parâmetros de qualidade, um leite cru refrigerado, leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. E na 77, trouxe para a gente os procedimentos para produção, a condição, transporte, seleção, recepção de leite. O que tem que fazer, tá? Então, a 77 é o que tem que fazer e a 76 é quanto tem que dar. A resposta é mais ou menos essa aí, em resumo. Bom, falando do leite cru na recepção, né? A Instrução Normativa 76 de 2018 trouxe para a gente que o leite tinha que chegar no estabelecimento até 7 graus, na recepção, excepcionalmente até 9, e aí esse excepcionalmente é uma discussão muito grande até hoje, né?
O que é exceção? A partir, porque daí a gente fica, né, não tem determinado, não está definido a partir de quantas ocorrências deixa de ser exceção. Então, os mais expertos vão dizer que pode ter todo dia, os mais exigentes vão dizer que, tipo assim, olha, se acontecer, eu preciso entender a razão, por que o leite chegou acima de 7, abaixo de 9, o que aconteceu? Foi um caminhão que quebrou? Foi um problema no tanque de resfriamento lá onde o leite foi coletado? Eu preciso entender isso já de cara, na hora que o leite chega nessa questão, nessa condição de exceção, e já definir quais as ações que eu vou tomar e botá-las em prática, inclusive, para que isso não passe a ser a frequência, né? Não passe a ser o normal. O que eu vejo que acontece muito é que a gente, às vezes, naquele desespero de outras questões, né? De outros problemas, outras dificuldades que a gente tem aí na rotina da indústria, a gente acaba aceitando muito, tá até 9, tá bom, tá até 9, tá bom, mas não tá, pessoal. Passou de 7 e tá menor que 9, a gente vai receber, ok, mas a gente precisa entender o que a gente tem que fazer para voltar a atender esse padrão aí de no máximo 7. Então, a minha sugestão é sempre que a gente registre como uma não conformidade realmente e comece a tratar isso como uma não conformidade. Antes que isso piore tanto que o leite vai chegar acima de 9 e a gente não pode receber, né? Tem um problema aí de não poder receber. E não pode receber, gente, não é só por questão de legislação. A gente entende que essas temperaturas foram estabelecidas considerando o nosso principal inimigo microbiológico hoje, né, desde a granelização do leite, que são os psicotróficos. A gente sabe que a maioria deles vai sim ser eliminada na pasteurização, mas eles vão deixar um legado, né, um estrago bem grande aí na qualidade do leite. Isso vai afetar rendimento, vai afetar a segurança do alimento, vai afetar a qualidade, a característica final do produto que a gente utiliza um leite com alta contagem de psicotrófica. É muito sério, são a questão das enzimas termorresistentes, né, que eles produzem aí no leite. E aí, a NA 76 fazia também as outras temperaturas, as de conservação e expedição do leite no posto de refrigeração 4 e no estabelecimento, né, no nosso auxílio de estocagem tinha que ser 4 também. Aí, em 2020, o decreto 468, ele mudou essas temperaturas de conservação e expedição e de conservação de leite no estabelecimento de 4 para 5. Então, por isso, a norma complementar 76, Instrução Normativa 76, foi alterada pela Instrução Normativa 55. Então, hoje, no posto de refrigeração, para conservar e para expedir o leite, e no estabelecimento, no nosso silo na indústria, o leite pode ficar até 5 graus. Existia uma dificuldade muito grande né, em algumas regiões, em especial, de manter esse leite até 4 graus, e estudos demonstraram que até 5 ainda a gente consegue manter a qualidade dele aí. Então, por isso foi alterado. Então, lá na Instrução Normativa 77, como eu falei para vocês, diz o que tem que ser feito. Então, está muito claro lá no capítulo 8, né? Todo leite cru estocado nos tanques de refrigeração individual de uso comunitário, ou seja, lá na obtenção, lá na origem, tá? Tem que ser analisado pelo menos uma vez por mês por um laboratório da rede. Aí a gente fala de clínica do leite, a gente fala de UFMG, que são as mais conhecidas aí. A maioria do pessoal que eu atendo manda para um desses 2 laboratórios aí. E são analisados gordura, proteína total, lactose, sólidos não gordurosos, sólidos totais e resíduos de produto veterinário e mais as células somáticas e a contagem padrão em placas. Então, é isso que tem que ser analisado no mínimo uma vez por mês. Essa questão aí, pessoal, ela tem que estar sendo abordada dessas análises dos nossos fornecedores de leite da indústria, tem que estar abordada no plano de qualificação de fornecedores de leite. É lá que a gente trata disso também, e inclusive com as ações. Olha, o leite do fulano de tal, esse mês, ficou fora do padrão para tal parâmetro. E aí, lá, eu tenho que tratar nesse plano de qualificação quais são as ações que eu tomo em caso de não conformidade. Então, os parâmetros que eu tenho que seguir são esses, tá? E tá vendo o que tá falando aí que tem que mandar para o laboratório? Não está falando que a gente tem que analisar internamente, pessoal. Tem muita gente que analisa, que eu acho que é uma forma, inclusive,
de monitorar mais que uma vez por mês. Porque uma análise de gordura todo mundo praticamente tem condição de fazer. Sólidos totais, sólidos não gordurosos também. São análises, vamos dizer assim, fáceis, que estão à mão de qualquer laboratório, né? Se não por uma metodologia tradicional, que é a extração a extração da gordura no método butirométrico, a gente tem aqueles analisadores de leite por ultrassom que agilizam bastante. É importante que eles sejam aferidos, calibrados, limpos, com frequência aí para a gente confiar. O que fala para nós, lá na 77, que a gente tem que analisar, que é obrigatório, como eu falei para vocês aí, a cada recebimento de cada rota, uma amostra por compartimento. Temperatura, estabilidade térmica, acidez, crioscopia, densidade, a gordura, sólidos totais e não gordurosos, reconstituinte de densidade, neutralizante de acidez e conservadores. Isso uma amostra por compartimento, tá? Precisa ser avaliada. E aí a gente normalmente deu fora daquele, algum parâmetro fora, né, daquele compartimento ali, a gente abre o compartimento, né, a gente faz a rastreabilidade. Qual é o produtor ou quais são os produtores que estão contribuindo aí para essa amostra ter ficado fora do padrão, para a gente ser mais assertivo nas ações tomadas. Eu vou lá, eu vou visitar o produtor, eu vou ver o que está acontecendo lá, por que o leite dele baixou a gordura, começou a baixar a gordura do meu leite de conjunto ali da minha rota e na fazenda dele, o que está acontecendo. E vou pedir ao meu pessoal de campo para me ajudar nisso, para poder melhorar, mantendo sempre a qualidade que eu espero, que eu conto com ela. Sobre antibióticos, né, a legislação traz de forma muito clara que você pode fazer uma mistura dos compartimentos e analisar a rota como um todo, e que você deve obrigatoriamente fazer pelo menos 2 grupos de antibióticos diariamente a cada recepção, mas que você precisa estabelecer um plano que englobe os outros grupos, todos eles para os quais existem testes comerciais disponíveis, numa frequência que você determina. Eu tenho visto pouca gente fazer isso. E é uma coisa muito importante, mas não pode ser feita de qualquer jeito e sem critério, não, pessoal. Aí a gente tem que, de novo, dar a mão para o nosso pessoal de campo e investigar quais são os grupos de antibióticos que são administrados, quais são as drogas administradas com mais frequência na nossa região de captação. Eu sei que o pessoal que usa muito beta, tetra, em tal época do ano começa a usar quinolona por tal problema de saúde do animal, enfim. Essa informação, ela precisa chegar para o pessoal da qualidade, para junto com o pessoal de campo estabelecer como que a gente vai se assegurar que não está entrando leite com antibiótico na fábrica, né? Então, beta e tetra é o café, é o arroz com feijão, né? É o café com pão da fazenda, dos nossos produtores. Então, todos os dias eu verifico esses 2 grupos aí, eu analiso esses 2 grupos. Mas eu sei que na época da seca eu vou colocar uma quinolona. Ou então não, Carol, aqui historicamente é só beta e tetra mesmo. Beleza, pessoal. Então, de vez em quando, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, a nossa vida hoje está tão mais fácil nesse sentido. Compra um teste daquele que vem em todos os grupos, sabe? E faz ele aí naquele mês inteiro para você ter certeza. Só não conta para o produtor que você vai fazer, tá, gente? Não é de sacanagem, não. É porque precisa ser uma amostragem representativa. Se você precisa ser uma fotografia muito real da condição ali da nossa obtenção do leite. Então, a 76... Carol, oi. Só te interromper um pouquinho aqui, claro. Porque a Janaína Araújo já fez uma pergunta para a gente não mudar de assunto, né? Uhum. Ela diz o seguinte: mesmo as análises que ela faz internamente, como antibiótico, por exemplo, ela deve fazer mensalmente no laboratório externo? A opção dela, inclusive, é não fazer internamente. No laboratório externo, no laboratório da rede, é o que está escrito na legislação que é obrigatório. Então, mesmo que ela faça as análises, todos os parâmetros lá que estão descritos na 77 no laboratório interno dela, ela tem que mandar de cada produtor uma amostra, pelo menos uma amostra mensal para o laboratório da rede. Tá? Porque é uma forma, inclusive, do Ministério da Agricultura monitorar se nós estamos assegurando uma entrada de leite de qualidade e seguro aí no nosso estabelecimento.
Aí, qualquer coisa, se ela perguntar mais alguma coisa, você pode completar, tá, Luiz Carlos? Ela acabou de complementar agora aqui. Hum. E de silo, por exemplo? Recepção em fábrica, esse tipo de exemplo. De silo, É, o fiscal tem pedido para mandar. É o que você coloca no seu autocontrole, tá? Mas tem tido coleta de amostra oficial do silo, de estocagem. Então, eu sugiro que vocês coloquem e mandem também. Pelo menos um silo por mês. Que normalmente é onde está pegando a gente, né? Às vezes a gente está conseguindo manter o do leite na plataforma, recebendo, e do silo a gente está com dificuldade. É o que eu tenho visto com frequência aí. E olha que o padrão, que é o que mais pega, que é o CBT, ele é bem mais amplo, né? No leite, a gente vai falar aqui, no leite na recepção, ele é 300 mil. Aí botou no silo, já pode até chegar em 900, mas o pessoal está passando de 900 aí. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Então, estão aí os padrões físico-químicos que a 76 traz: gordura no mínimo 3, proteína no mínimo 9, lactose mínimo 4,3, sólidos não gordurosos mínimo 8,4, sólidos totais mínimo 11,4, acidez, que tá babado, tá tiro, porrada e bomba esse assunto, né? 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml. A vida inteira a gente fez em graus Dornick e agora a gente está tendo que fazer uma mudança aí na nossa rotina, e isso tem causado um pouco de desconforto, mas já está passando, a gente já está começando a acostumar. É do bom e velho ser humano, né? A resistência à mudança, ao novo aí, a dificuldade que a gente tem de sair da nossa zona de conforto. Estabilidade térmica no mínimo de 72, e isso aí também é uma coisa que cada laticínio estabelece o seu padrão de acordo com o tipo de processo que ele tem, qualquer tipo de tecnologia e o destino do leite ali. Densidade, 1028 a 1032, e a crioscopia, menos 530, 0,530 menos 0,555 graus Rotberg. Os padrões microbiológicos, como eu falei, né? CBT, que é a contagem total de bactérias, ou contagem padrão em placas, como muitos ainda chamam, 300 mil UFC por ml. O meu PowerPoint muito atrevido, converte, põe M maiúsculo, mas está errado, tá, gente? Aí foi essas autocorreções aí. Esse padrão de 300 mil e de 500 mil de célula somática, pessoal, são as médias geométricas trimestrais. Então, é aquela coisa. A minha sugestão é que vocês acompanhem mensalmente os resultados individuais dos produtores de vocês. Deu acima de 300, mesmo que a sua média geométrica ainda esteja mantida, né, dentro do padrão, toma ação. É isso aí, ó, sabe? É pegar um resultado de análise. Eu conheço gente que nunca nem olha os resultados da clínica do leite. Eu acho muita tranquilidade. Eu não tenho esse sofrimento, não, sabe? Eu tenho que olhar e rápido. Porque, assim, se tem algum produtor que estava vindo bem e já começou a aumentar a contagem dele, deixa eu correr, porque daqui um pouco a média geométrica dele sai fora desse padrão aí, e eu tenho que dar gancho nele, tenho que suspender ele. E o transtorno que é suspender, né, a coleta de um produtor. Tem sempre aquele medo, assim, mas se eu suspendo, ele vai para o outro. Não é para ir, pessoal, porque esses dados aí são dados que o Ministério tem livre e total acesso, e é realmente a legislação. A média geométrica ficou acima de 300 mil, tem que suspender a coleta no produtor, tomar ação, fazer análise, voltar para dentro do padrão, e aí sim voltar a coletar esse leite. Mas assim, isso tem um tempo. E aí, o que o cara vai fazer com o leite enquanto você não está coletando? Outro laticínio vai buscar. Ele não deveria, porque esses produtores são cadastrados. Então, é uma novela, uma discussão eterna aí, essa questão. Mas é porque a gente muitas vezes perde o foco, né? O que significa esses 300 mil? É a higiene na ordenha, é a qualidade da matéria-prima que você está usando, é o risco de você estar colocando um problema de segurança de alimentos para dentro da sua fábrica. Então, precisa determinar que isso é uma questão de compromisso nosso, e não só atendimento à legislação. A gente precisa entender o peso disso na qualidade e segurança do produto que a gente vai colocar no mercado. Tá? Enquanto eu estiver olhando para isso, único e exclusivamente como, eu vou dar um jeitinho porque eu vou atender a legislação. Enquanto eu estiver olhando para isso desse jeito, eu vou estar sempre apagando incêndio,
Eu vou estar sempre tentando dar o velho e bom jeitinho brasileiro, e, na verdade, o meu problema vai estar só mascarado, ele vai continuar existindo ali. Ô, Carol, a Oi. Renata Karlinski e também a Daniele, vou aproveitar a Daniele Rocha, eles fizeram um comentário aqui, seguinte, com relação à densidade, perguntaram se a densidade máxima seria 1.032 gramas por ml. É 1034. Não seria 1.034, isso. É 1034. Ok. Digitação da vida. Tá ok, Que obrigado. bom. Obrigada, meninas, por terem alertado isso aí, tá? Ótimo, valeu, obrigado. Bacana. E aí, muita gente me pergunta assim, mas como que a gente faz a análise? Lá em 2018, a instrução normativa veio para trazer desespero para todo mundo, porque ela revogou a IN 68 e a IN 63, eu já nem sei mais qual que é a outra, a de microbiologia. Ela revogou a 62. A 62 de 2003 trazia os métodos de microbiologia e a 68 de 2006, é isso mesmo, que trazia as metodologias ciscoquímicas. Foi um desespero, me lembro disso, porque, assim, eu lembro de um fato muito peculiar, que nesse manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, que foi lá publicado a primeira versão em 2018, trazia para a gente que o método oficial para fazer análise de densidade em leite era com densímetro digital, e o densímetro, o preço deles variava de... A gente acostumado com o nosso termo lá, que o densímetro bonitinho, sempre funcionou tão bem, né, gente? E aí trouxe lá aquele termo lá, aquele densímetro digital que custava entre 20 mil e 90 mil e ainda requeria calibrações. Enfim, todo mundo entrou muito em desespero, mas é aquele primeiro impacto da notícia. Porque desde o início, desde a publicação da instrução normativa, a gente esqueceu de ler essa parte que eu marquei em vermelho aí, ó. Artigo 1º, começo da legislação, ficam estabelecidos como oficiais os métodos constantes no manual, tananã, e aí lá embaixo, para a realização de ensaios em amostras de produto de origem animal, oriundas dos programas e controles oficiais do MAPA. E essas metodologias são de adoção compulsória pelos laboratórios integrantes da Rede Nacional de Laboratórios. Pessoal, me contem, vocês que ficaram desesperados lá em 2018, quem que tinha um laboratório dentro da indústria, que era um laboratório integrante da rede, mas foi uma loucura. E eu vou contar para vocês, a loucura está até hoje. Está até hoje, porque tem gente que ainda não tinha lido essa parte em vermelho, mas se tinha alguém aqui nessa sala que não tinha lido, hoje está lendo, né? Então não vai mais. E aí o fiscal chegava e obrigava a fazer pelo método oficial, e vocês achavam que tinha que fazer. Mas é uma questão de ler com atenção a legislação, tá? Não, eu não sou um laboratório oficial, então eu não tenho que adotar as metodologias oficiais. Lá no RISPOA está muito lindo, muito maravilhoso, explicado para a gente que nós temos que usar metodologias com comprovação técnica e científica, não tá? Só as que estão no manual de métodos oficiais aí é que tem comprovação, pessoal. Vocês acham isso? De jeito nenhum, né? Tem várias metodologias que podem ser utilizadas em alternativa. O manual de métodos também ajuda a gente, traz umas coisinhas bacanas, mas nem tudo é aplicável à rotina da indústria que está lá. Primeira análise aí... Só uma perguntinha aqui que surgiu antes de mudar. Quando se fala em temperatura de 5 graus, permitida hoje, né? Qual a variação aceitável? Porque o Jonas Silva fala que normalmente os equipamentos refrigerados variam entre 2 e 8 graus. Isso vai depender, né? Jonas, não pode, é o máximo de 5, tá? Aí tem que estar bem controlado, né? Abaixo de 5. Bom, e outra coisa que surgiu da Renata, aqui uma pergunta, Renata Karlinski, é sobre CCS. O fiscal que atende a região dela, lá no Rio Grande do Sul, está solicitando bloqueio de coleta para produtor com média trimestral para CCS acima do padrão. Com base em qual legislação? Alguém mais passando por essa situação? Ela pergunta se você também, às vezes, pode já ter visto algum caso. Não, eles não estão controlando a CCS, assim. Eles estão pedindo a suspensão só por conta de contágio total de bactérias. Tem que pegar... É Renata, né? Renata, tem que perguntar com base em quê? Nessa solicitação, nesse documento, tem algum embasamento? A gente sempre tem que procurar o embasamento. E aí, lá na legislação que é referenciada
nesses documentos do Ministério para a gente e ver se é aquilo mesmo, tá? O Márcio também aproveita e pergunta sobre temperatura, a questão do se o leite estocado no silo estiver em uso na produção no momento de uma auditoria do Ministério. Tem alguma tolerância em relação à temperatura? Então, mas depende da situação, porque o leite no silo, em uso, é o quê? Um leite pasteurizado? Você pasteuriza e joga para o silo, como é que é? Você tem que comprovar quanto tempo ele fica ali. Se ele é só um pulmão e ele não está ficando estocado, ele está descendo direto, você consegue provar isso. Vamos supor, eu estou pasteurizando um leite para fazer produção de queijo. Então, eu não vou resfriar esse leite a 4 graus. Eu vou resfriar ele um pouco menos, né? Vou resfriar depois da pasteurização, mas eu vou deixar ele uns 30 e pouco. E o tanque, na verdade, é só tipo meio caminho de passagem. Aí você consegue comprovar. Agora, se o leite vai ficar parado no silo, sabe? Se o silo não está, a tubulação de entrada, a tubulação de saída não está aberta no mesmo momento, é estocagem. Tá, então vou aproveitar aqui que já tem mais duas, senão a gente vai deixando acumular, né? É. Eu vou pedir até o pessoal para dar uma paradinha agora, depois a gente continua, senão ela não avança com a apresentação. Não, mas eu posso ficar aqui até meio-dia direto, tá? Então, Eu sei que não, a gente mas acaba que nós vamos ter que fazer assim, porque tá a pergunta junto, né? Então acaba que é normal. Bom, a Marcela Kraus, ela fala o seguinte: quanto à vinculação e desvinculação de produtores ao sistema, quando as análises em laboratório credenciadas estão fora do padrão, por 3 meses seguidos. Qual o prazo entre uma vinculação e outra do mesmo produtor? Não tem um prazo estabelecido, não, Marcela. Você precisa, assim, saiu fora da média geométrica, trimestral, tá? Aí você tem que dar gancho. Aí você vai ficar de olho. A média geométrica do João esse mês deu fora. Então, você vai ter que avisar, receber o resultado, você vai avisar ele imediatamente, você já vai na propriedade, toma as ações. Aí você precisa coletar a amostra de novo, tá? Você pode coletar até dentro do mesmo mês. Coleta a amostra de novo, manda. Assim que você tiver o resultado dele, que comprove que as ações que você tomou foram eficientes e baixaram de novo a contagem total do leite dele, você pode voltar a colocar ele. Então, por exemplo, hoje é dia 9 de setembro. Você chegou o seu resultado aí, o João tá fora. Hoje mesmo você vai lá, mas amanhã hoje você já coletou o leite dele, amanhã você já não pode coletar mais, tá? Então, você vai lá hoje, vai falar com ele, João do céu, vamos limpar os trem aqui. Aí limpa tudo com ele, tá? Coleta a amostra, pode coletar até hoje de novo e mandar hoje de novo, mas o resultado vai demorar uns dias para sair. Então, vamos supor que terça-feira tem o resultado. Tá ok? Você pode voltar a coletar. Precisa ter um resultado dentro. O Marcos, ele faz a seguinte pergunta: pesquisa de reconstituintes da densidade e neutralizantes da acidez, tem as obrigatórias ou a empresa é quem determina? A gente vai falar disso, mas eu já vou adiantar, quando chegar lá a gente dá uma acelerada, tá? Não está descrito em lugar nenhum o que é obrigatório. O que eu falo para o pessoal? Pega o que está no manual de métodos. Pega o que está no manual de métodos e faz, tá? Então, a apresentação que eu vou falar, os exemplos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, todos são baseados no manual de métodos. Tanto é que tem umas que não estão mais. E aí é o seguinte, tem que trabalhar com histórico, mas vai muito da interpretação do fiscal, sabe? Você pode colocar, por exemplo, fraude por adição de etanol, né? Que não uma coisa que o povo andou fazendo um tempo atrás aí para mascarar a aguagem. Gente, não é. Historicamente, quantas vezes você teve um resultado positivo na sua fábrica? Sabe? Então, assim, tem que olhar muito isso. Às vezes a gente acaba fazendo, como diz o outro, para não ter uma dor de cabeça, mas se você conseguir comprovar por histórico que não é uma coisa frequente, comum, você pode reduzir essa amostragem, desde que você descreva no seu programa de autocontrole, e aí o Ministério, os fiscais têm olhado isso, entre aspas, aprovado ou não, né? Tem gerado discussão. Programa de autocontrole não tem que ser aprovado pelo fiscal, ele tem que ser de ciência do fiscal, tá, pessoal? Então, e a última agora, antes de continuar, só para fechar essa parte, a Stephanie Marques, ela fala o seguinte: leite em silo armazenado com leite cru, mais leite spot. A análise de CCS possivelmente dará fora. Como que o mapa entende isso? Devo obrigatoriamente armazenar separado? Não, mas não tem
controle de CCS em leite de silo, não. Tem de CBT. Eu acho que se você tem um leite seu muito bom, tanto de CCS como de CBT, e você vai comprar um leite spot, que você não tem assim tanto controle sobre a qualidade dele, né? Não é o seu programa de qualificação de fornecedores. Tudo bem que o seu fornecedor de leite spot, ele atende os critérios que você estabelece, mas eu, Carol, armazenaria separado. Ela Inclusive, escreveu a gente até. sabe que na indústria, nem todo produto, mesmo que eu tenha por hábito comprar o leite spot, eu não uso ele em qualquer produto. Tem os meus queridinhos que eu controlo melhor, né? Ela até falou errado aqui, tá, Carol? É É CBT. CBT mesmo, né? Ela escreveu errado na hora, colocou CCS, mas é CBT mesmo, tá? CBT, Botou dentro do silo, Stephanie, é o mesmo padrão, até 900 mil. Não interessa se é leite seu, leite do João, leite do Zé, é leite estocado, é leite da indústria que você trabalha, é leite seu. Então, é 900 mil. E aí, aquela história, no melhor dos mundos, todos os seus leites estão dentro do padrão, seu, de spot, o spot e tal, mas um tem uma carga maior que o outro. Se você tem condição de separar, separe, porque aqueles produtos mais sensíveis, aqueles produtos que você sabe que são mais delicadinhos, você vai usar um leite de melhor qualidade ainda. Não usa Eu sei que vocês não usam leite de qualidade ruim para nada, tá, gente? É melhor ainda que eu tô falando. Ok? E a Francisca da Cruz perguntou o que é leite spot. Você explica rapidamente. Leite spot, Francisca, é um leite que a gente compra de outras indústrias, tá? Então, eu tenho um laticínio e aí a minha captação de leite às vezes cai, ou às vezes tem uma época que eu tenho uma demanda maior de produto, meu mercado para comprar mais, aí eu compro o leite que outro laticínio recebeu. É um leite cru, tá? Só que o laticínio vizinho recebeu, por exemplo, e não vai usar. Então, ele vende para mim, numa carreta e tal. Isso é leite spot. Bom, dentro lá do que a Instrução Normativa 77 diz que a gente tem sim que controlar, é obrigatório por compartimento, a gente vai falar da estabilidade térmica, que é a resistência ao álcool, ao alizarol ou o teste de cocção. Isso, gente, historicamente, tá? Nós tínhamos essas 3 metodologias, essas 3 maneiras de se avaliar se o leite ia resistir à temperatura do tratamento térmico. Se a gente não pode trabalhar com leite cru na indústria, a maioria das indústrias não trabalha com leite cru, só mesmo a questão artesanal, ou se você tem algum produto com maturação maior que 6 meses, enfim. A gente tem que tratar termicamente. Então, o leite tem que dar conta de aguentar o tranco ali do aquecimento, né? Então, a primeira análise que a gente vai fazer é exatamente, depois da temperatura, né? Exatamente essa. Beleza, o leite está aqui. Será, primeira coisa, primeiro teste dele, ele aguenta o aquecimento? Vamos lá, vamos fazer esse teste. Então, tínhamos a prova do álcool, o idolizarol, que tinha o mesmo fundamento. O álcool era um agente desidratante, simulando um aquecimento. O que as proteínas do leite vão sentir naquele tratamento térmico e a lisarina, no caso do alizarol, como um indicador de pH. Então, eu falava muito assim que o alizarol era igualzinho à prova do álcool. Só que ele era fofoqueiro, porque ele ainda falava, não quero gerar fofoca não, mas o que está de errado nesse leite aqui é porque está alcalino, porque está ácido, entendeu? Ou só um desequilíbrio de sais. Então, ele era fofoqueiro, ele já te dava a dica de qual que é o próximo passo que eu tenho que investigar aqui. E também trabalhava-se com cocção ou fervura, que é um aquecimento mais gradual do leite, as caseínas vão gradualmente se hidratando e precipitando. Na prática, a fervura acaba sendo um teste menos agressivo, tá, gente? Normalmente, um leite que não passava na fervura, não ia passar no alizarol e no álcool também. E, às vezes, algum leite que passava na fervura era reprovado no alizarol. Acho que por conta da brutalidade ali da desidratação, tá? Do choque ali, que no álcool e no alizarol, a desidratação ela é muito instantânea. Então, tá aí, a gente tinha essas referências, né? Um leite tendendo para amarelo é ácido, nessa cor bonitinha aí, salmão, que eu nem acho que esse é salmão, eu acho que está mais para um rosa, lilás, alguma coisa assim, é um normal. E quanto mais roxinho, mais a gente suspeitava de fraude, ou por alcalino ou por água, porque como a água ela vai dar uma diluidinha ali no pH, né? Na acidez do leite, então vai tendendo para um pH mais neutro.
Esse roxão aí é só para paleta de cor, né, gente? Não tem um leite desse jeito, não. Pelo menos eu nunca peguei. E já vi muita gente descrever no manual de bancada ou como procedimento de pesquisa de fraude por adição de neutralizantes, o Elisarol, mas não é uma coisa definitiva, tá, pessoal? Não é nem, assim, validada para isso. A prova do Elisarol tem como objetivo avaliar a estabilidade térmica do leite. O resto é lucro e eu preciso confirmar. E o que a Instrução Normativa 77 disse sobre essa avaliação da estabilidade? Foi aí que mudou um pouco a nossa rotina, tá? Lá, a gente vai passando o tempo, a gente vai enxergando a forma de lidar com legislações um pouco diferente. Antes, a gente ia direto nos padrões, nos requisitos, e ignorava a parte das definições, que era o iniciozinho. Ah, por que eu tenho que ler isso, né? E aí, agora, eu tenho apanhado bastante e aprendido que começa pelas definições, porque ali vai ter uma pegadinha do malandro, gente. E tem. Eu queria até que vocês comentassem no chat aí se alguém já tinha se dado conta disso, porque não faz muito tempo que eu me dei conta. Como eu sempre gostei mais do teste do Elisarol, eu ignorava o álcool, sabe? Mas lá na Instrução Normativa 77 faz assim, ó. Teste do álcool / Elisarol 72% VV. Prova físico-química executada por meio da adição e mistura de volumes iguais de leite e de uma solução de Elisarol 72. Ou seja, pela legislação, eu posso fazer só com álcool, sem elisarina? Não posso. Eu tenho que usar a elisarina. Entendeu? Então, assim, não existe. Isso aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, que podia fazer dos 3 jeitos, não pode mais. Agora, na recepção, tem que fazer o teste com Elisarol. E aí, lá no capítulo 11 da legislação, fala, para o teste do álcool / Elisarol 72%, devem ser considerados os seguintes resultados. Coloração vermelha, tijolo sem grumos. Tá vendo que considera a coloração? Então, por isso que só pode ser o Elisarol. Não pode mais usar o álcool. Alguém já tinha atentado para isso? Eu sei que a maioria das indústrias faz mesmo é o Elisarol. Raros casos de eu ver usar só o álcool na estabilidade térmica. Agora, uma pergunta super importante. A legislação manda fazer. Você afere a força alcoólica do seu Elisarol aí? Você pega todo o Elisarol que você compra, que está escrito lá que é graduação 78, 76, seja 72. Você afere ele? Você confere se está mesmo daquele jeito? Que é um negócio tão fácil de fazer e a gente está meio que largando mão, e tão importante. E qual que é a frequência? Ah, Carol, eu abro um frasco de Elisarol hoje, ele dura para mim 2 dias, 3 dias, uma semana. Será que com o passar do uso, né, à medida que você vai abre, fecha, será que ele se mantém com essa força alcoólica de 72, mínimo de 72? Porque o álcool é volátil, né, pessoal? E aí, qual que é a segurança que eu tenho que a minha estabilidade térmica, de fato, é aquela que eu estou avaliando? E com mais, você usa a tabela de conversão da força alcoólica a 15 graus? Porque não dá, é o mesmo raciocínio da densidade do leite, pessoal. Tem aquela força alcoólica, aquela densidade ali, ela é aquela concentração ali, densidade não, aquela concentração, ela é aquele valor se estivesse a 15 graus, que é a temperatura, eu esqueci como é que chama o termo, que da densidade real, da concentração real ali, onde todas as moléculas estão distantes umas das outras no mesmo tanto, tá? Comportamento bonitinho ali, tá? Então, dessa estabilidade. Você converte? Porque eu tenho tido algumas experiências das pessoas que nem aferem e que, quando aferem, não estavam convertendo na tabela de força alcoólica. E aí, olha o que acontece. São fatos reais, tá? As cenas a seguir são fortes. Ó, isso é um Elisarol que foi comprado, a graduação dele era 76 graus GL ou por cento VV, que é a mesma coisa, tá? Isso aí é uma análise que foi feita. Eu peguei esse, fui eu que fiz, não sei, ninguém me contou, um cliente, mas fui eu que fiz. Eu peguei, coloquei aí, ó, tá vendo que tá com 76? Aí você fala assim, nossa, que maravilha, Carol, esse fornecedor é do bom. Eu abri esse Elisarol nessa hora que eu fiz essa análise. E no alcoômetro deu 76. Só que a hora que eu fui para a tabela, eu medi a temperatura, estava em 22. A hora que eu fui para a tabela, que eu converti, 73,8. Então,
esse cliente estava recebendo o leite achando que a estabilidade térmica dele atendia os 76 e, na verdade, 73,8. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho recebido muita foto de gente que, assim, nem o 72 está com 68, tá? Ou, às vezes, o 78 está escrito 78, você vai olhar, ele está com 76, já no alcoômetro, imagina depois que converter. Então, pessoal, é uma forma de controle muito simples, muito fácil, acessível, rápida, que a gente pode fazer. E existe um procedimento para corrigir. Tá, Carol, tá 73,8. E agora, José, joga tudo fora? Não. Com álcool concentrado, você consegue fazer. Tem um procedimento super simples para você fazer isso aí também. E isso é extremamente importante para a qualidade do seu produto também. Alguns pontos de atenção aí na prova da estabilidade térmica. Misturar amostra e reagente em constante agitação. Então, coloca a amostra e vai jogando o reagente em cima, agitando. Fazer na placa ou fazer no tubo? Gente, pode fazer no tubo, mas na placa é muito melhor para ver o resultado, mais fácil. Ah, Carol, eu tenho dificuldade. Vai treinando que você vai ficar boa nisso até com a mão esquerda, tenho certeza. Utilizar sempre partes iguais de amostra e reagente. Tem gente que usa 2 ml, tem gente que usa 5. Desde que você use a mesma quantidade, vai muito daquele volume que é fácil para você interpretar o resultado. E acabou de adicionar o reagente, né, o alizarol, em agitação constante, o resultado é aquele ali. Tem gente que põe na bancada, vai lá e chama o coleguinha para olhar. Quando olha, já está tudo fora, já está tudo talhado ali, tá? Então, é avaliação imediata. E uma Carol, pergunta que... Oi. Uma pergunta antes dessa que não quer calar. Uhum. Tem outras que não querem calar, né? A Tainá Santos, ela pergunta o seguinte: qual a tolerância para a força alcoólica do alizarol, caso ele seja de 72, por exemplo? Então, de 72, Tainá é minha aluna. Tainá, de 72 não tem tolerância. Porque pensa bem, você está botando para dentro um álcool, um leite que não está estável termicamente, sob o ponto de vista dos padrões de identidade e qualidade. O que eu costumo falar da força alcoólica é assim: vai lá na tabela e olha o valor nominal. Por exemplo, isso vale para álcool desinfetante também, que é outra coisa que o povo está descobrindo que usava errado, sabe? Vai lá, vamos supor que tem o 76, tá? Vai lá na tabela, olha lá quanto que deu. Se fosse 76 mesmo, de verdade, a 15 graus, quanto que ele teria que dar para a temperatura abaixo? Deixa eu voltar aqui na tabela, peraí. Aí ela já aproveita... Olha um valor antes e um valor depois. A tolerância seria essa. Tá, ela já aproveita e pergunta assim: mas por que existem indústrias que utilizam o alizarol 80 se a legislação exige a 72? Porque aí é questão de padrão, né? Não, a cada indústria estabelece o seu padrão de acordo com a intensidade do tratamento térmico que ela vai submeter o produto, ou da característica do produto mesmo. Então, por exemplo, quem trabalha com leite UHT, um leite que só passa no 72, imagina o tanto que a proteína dele não tá ruinzinha para aguentar um tratamento de ultra alta temperatura, entendeu? Se ele vai ser mais estressado, mais pressionado, ele tem que ser mais resistente. Então, por isso que algumas indústrias trabalham com padrões específicos, internos, né, característicos. É por isso. E a Francisca Cruz pergunta se, para a análise do alizarol, o leite deve estar a temperatura ambiente? Não. Não. A temperatura que você vai começar a aquecer ele. Quando você faz a análise do alizarol, Francisca, até porque você não vai esperar o leite esquentar e nem nada, né? Para poder liberar. Mas quando você faz a análise do alizarol, é como se você estivesse simulando o que vai acontecer com o leite na pasteurização. Então, o leite está gelado e ele vai ser aquecido, não é? Então, não precisa botar a temperatura ambiente, não, tá bom? Mais algum, Luiz? Não, por enquanto não. Aqui não quer calar é essa aqui, né? O leite que talha no alizarol é sempre leite ácido? Teve uma época que isso deu babado, mas agora o pessoal já está entendendo. Bonitinho, quando eu falo isso em treinamento, em palestra, todo mundo, é o leite Lina. Todo mundo já sabe que é o leite Lina, né? É um leite que está instável e que não é ácido, porque existem outros fatores que vão afetar essa estabilidade aí das proteínas ao aquecimento. Uma questão de alimentação do gado, leite com alta contagem de psicotrófico
como já tem bastante enzima produzida ali, essas enzimas são proteolíticas e lipolíticas, elas acabam diminuindo aí essa estabilidade da emulsão da gordura com a proteína, e aí fica um leite menos estável. Então, é um leite irina aí, é um leite que está instável, mas não está ácido. Ok? Vamos passar para a acidez, que essa aí também tem gerado babado. Só para fechar, então, aí a última coisinha que surgiu aqui da Tainá, se a tabela da força alcoólica que você mencionou, ela é possível encontrar na internet? Tainá, tem algumas, mas eu vou te mandar, eu mando para você, eu tenho uma digitadinha, padronizadinha que eu uso, eu vou mandar para você, eu vou anotar aqui, tá? Porque eu acho que eu tenho seu e-mail, né? A Tainá Santos, não é? Tainá Santos. Tá. E eu vou mandar para Carol Viana também. E aí, depois, se alguém quiser pedir, eu não sei como é que faz isso, Luiz Tem Carlos. mais gente querendo aqui, tá? Mas aí Como que eu faço pra você vai disponibilizar no final da apresentação os seus contatos, né? Vou. Então, aí a pessoa entra em contato e pega, né? Pede, lembra. Pode ser. Porque senão você vai ficar Vai ser anotando aí, por você vai ficar e-mail. perdido aí daqui a pouco. Tá, Tá? É mais beleza. fácil, tá, pessoal? Então, se alguém quiser Pode me essa pedir, tabela, só pede por e-mail, porque ela vai disponibilizar o e-mail no final e vocês mandam o e-mail para ela e a Carol costuma responder e-mail. eu fui bem educadinha, né, Luiz Carlos? Foi sim. Vamos lá, né, Carol? Vamos continuar então. Vamos lá. Vamos falar da acidez. A acidez é um parâmetro extremamente conhecido, nosso, importante, traz muita informação para a gente, né, sobre o estado microbiológico, o estado dos constituintes do leite ali. Ela mede quantitativamente o caráter ácido do leite. O que vai dar caráter ácido ao leite? Primeiro, algumas características dos constituintes. Tem algumas proteínas que têm, né, pH mais baixam aí o pH. Tem a questão do gás carbônico, que está ali no meio do leite, e a questão da degradação da lactose, que é o principal contribuinte aí. A lactose é o açúcar natural do leite. Nós sabemos que o leite é um alimento vivo, bonito falar isso, o leite é um alimento vivo, cheio de bactérias boas, e se Deus quiser, poucas ruins. E essas bactérias, então, elas consomem a lactose produzindo ácido lático, e isso vai interferir, vai influenciar, vai conferir ao leite esse caráter ácido aí. É uma metodologia, gente, semi-quantitativa, tá? Você vai neutralizando os compostos de caráter ácido com uma solução alcalina de concentração conhecida em presença de um indicador até a viragem, até a detecção do ponto de viragem desse indicador. E eu falo que ela é semi-quantitativa e provo que, um becker com amostra de leite com compostos de caráter ácido representados pela letrinha A, eu adicionei o indicador a fenolftaleína, representado pela letrinha F, e o meu leite está aí, bonitinho, 6,6 de pH. Quando eu começo a fazer a titulação com a solução alcalina, com o hidróxido de sódio, é 1:1, vai neutralizando, tá? Aí vai subindo o pH, 6,8, 6. Aí neutralizou tudo, é 7 o pH neutro, não é, gente? Só que o ponto de viragem da fenolftaleína é 8,3. Então, por isso que a gente fala que é semi-quantitativa, tá? Porque já passou, já neutralizou e já passou um pouquinho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o ponto de viragem, não pode ficar pink, tá? Tem que ficar levemente róseo, porque, assim, quanto mais próximo de 8,3, mais rosão aí mesmo vai ficar. Babado. Qual é a metodologia que tem que usar para fazer análise de acidez hoje, pessoal? O que aconteceu? Depois da IN70, lá desde 2018, o pessoal tá no babado, falando que o padrão agora é 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml. Tá lá, antes era Dormic que mudou isso aí. A princípio, todo mundo fazia o quê? Fazia e continuava registrando e avaliava assim, deu 14 Dormic, tá dentro do padrão. É a mesma coisa que 0,14. O problema foi que alguns fiscais começaram a pedir para vocês fazerem a análise, não utilizando mais a solução do Dormic, sim utilizando o hidróxido só de 0,1 mol por litro, tá? Até porque ele já te daria um resultado direto na unidade de medida em que foi estabelecido o padrão deste parâmetro.
Aí, em 2020, teve um ofício circular 50... Não, e aí o pessoal começou a usar, então, essa metodologia e começou a aparecer leite ruim de acidez, mas para baixo. Leite pouco ácido. E aí, é fraude, não sei o quê, que abaixo do padrão também é ruim. A vida inteira a gente não queria leite ácido, agora a gente não quer leite pouco ácido também, não pode, tá? É indicativo de qualidade questionável aí. E aí começou a dar muito, me lembro, na Páscoa de 2019. Isso mesmo, na Páscoa de 2019, eu fui atender um cliente urgente, porque ele tinha um auto de infração, porque o leite dele tinha dado 0,13 na coleta oficial, tá? E aí, numa amostra oficial, e aí foi um rolo danado e tal. Só que em 2020, foi publicado esse ofício circular que falava que desde quando mudou a metodologia, os laboratórios da rede começaram a perceber um aumento na incidência de resultados entre 0,12 e 0,14 na prática, né, de acordo com a legislação, fora da legislação, mas que eram leites que estavam bons, que não tinha nenhum indício de fraude, era um leite de boa qualidade. E aí, então, eles começaram a desconfiar que tinha uma diferença, que aquele padrão que na hora que toda a vida foi em Dornick, né, 14, 18, 14, 18, na hora que converteu para grama de ácido lático, não podia ter feito uma conversão direta, só dividindo por 100. O que era 14 agora virou 0,14, que tinha uma diferença na metodologia. Então, eles publicaram, só que esse ofício circular, gente, olha só, aos chefes do CIPOA. Então, era só para o chefe do CIPOA, não chegou para a indústria. Isso não é legislação. Isso é um documento de comunicação interna dentro do Ministério da Agricultura. Então, trazia o seguinte: oriento que, enquanto este departamento... Aí, eles estão realizando um estudo científico para redefinir o parâmetro, tá? O padrão aí desse parâmetro. Então, estou falando assim: enquanto este departamento realiza estudo científico para redefinição do parâmetro de acidez titulável do leite fluido compatível com o método oficial vigente, tá? Pede que os resultados oficiais de acidez entre 0,12 e 0,14 só sejam autuados e retidos se tiver outras evidências de fraude. Então, não vai autuar ninguém que tiver 0,12 a 0,14 se todos os outros resultados estiverem ok. Resultado com 0,14 superior a 0,18 é ruim, tem que seguir lá o que está no artigo 250 do decreto 9.013 e na portaria 392, tá? Que fala lá da destinação de leite não conforme. Tendo em vista a constatação da diferença entre os métodos, os estabelecimentos sob CIF deverão adequar a metodologia de análise de acidez nos procedimentos de seleção. Então, aí, ó, o estabelecimento, você tem que adequar, tá? Então, aí não é mais só metodologia para laboratório oficial. Aí, todo mundo, está escrito aí, tem que adequar para a metodologia oficial para acidez, ficando inválida a orientação disposta na pergunta 16 para análise de acidez, porque lá falava, aí vamos ver o que fala na 16, ó. Com a revogação da IN 68, as metodologias ainda podem ser utilizadas? Sim, pode, exceto, e aí pode ser utilizada para análise de acidez em leite fluido. Pode agora, exceto para análise de acidez, que não pode mais, tá? Tanto é que depois teve uma revisão, tá? Dessas perguntas e respostas aí, eles acrescentaram isso. Agora, eu botei tudo aí para vocês pelo seguinte. Não, aí já está a revisão. Na 15, ó, para a realização de análises do leite, podem ser utilizados métodos alternativos que não estejam validados? Sim, com exceção do índice crioscópico. Ou seja, pode utilizar método alternativo para acidez, tá? Desde que seja em gramas de ácido lático por 100 ml. Tá claro isso para vocês? E aí o babado continuou, porque esse ofício aí, em 2022, em março de 2022, esse que falava que podia receber o leite de 0,12 a 0,14, pererê, parará, foi revogado. Tá? Num outro documento lá, revoga alguns documentos, inclusive esse. Só que continua valendo o que está no perguntas e respostas. Não teve alteração nenhuma disso aqui. Então, nós estamos comparando dois documentos orientativos, tá, gente? Não é legislação, mas nosso embasamento para a gente poder utilizar outras metodologias, desde que tenha resultado em gramas de ácido lático por 100 ml, para determinar a acidez,
Tá aí, não é obrigatório usar aquela oficial louca, maluca, que tem que fazer padrão de cor, etc. Que aquilo... Aí eu vejo gente que está fazendo ela, mas está fazendo assim, adaptado, né? E a gente não pode adaptar as coisas de jeito nenhum. Que pega e faz um padrão de cor por dia, sendo que o padrão de cor deveria ser feito especificamente com a amostra que você vai analisar. Então, não adianta muito, sabe? É aquele negócio para constar. É melhor a gente ser mais realista e concreto do que ficar copiando moda, inventando trem aí. Coloquei aqui rapidinho, só para vocês verem, ó, a metodologia oficial tem 3 etapas. Opcionalmente, a gente pode usar a do Adolfo Lutz, que é muito parecida, muito igual, quase, né, a que a gente usou com o Dornick a vida inteira, o que troca é o reagente. O que é importante na análise de acidez? Conferir o volume da bureta, né, acertando o menisco direitinho, não deixar que tenha bolha e vazamento. Adição do indicador imediatamente antes do início da titulação. Fazer gotejando o hidróxido, está até solução Dornick ainda, mas é o hidróxido, o reagente, devagar, não dá para dar aquela esguichada, eu vou até no 13, porque eu sei que já dá, né? Não rola. Então, não precisa fazer análise, vamos continuar usando os poderes de mãe de Ná, eu já sei que dá. A quantidade de fenolftaleína que você usa, porque normalmente as metodologias trazem assim, de 3 a 5 gotas, tá? Mas e aí? A calibração dos analistas, ela foi feita com quantas gotas para percepção da cor rosa? Uma titulação bacana gasta de 20 a 30 segundos, mais que isso está enrolando, menos que isso está fazendo trambicagem ali, e aí você vai ter um comprometimento no resultado, na confiabilidade. Fazer a análise sobre agitação constante e atenção ao ponto de viragem. O que dá o ponto de viragem, o que fala para a gente assim, acabou a análise, o resultado é o que está na bureta, não é o que está a escala da vidraria, é a cor. Então, não tem por que a gente fazer a análise olhando para a escala da bureta. A gente faz a análise olhando para a nossa amostra, porque é ela que vai mudar de cor e vai falar para a gente, ops, parou. E outra coisa importantíssima, mas que é ignorada por tanta gente, a questão do fator, correção com 3 R's, que é para corrigir bastante, tá? O fator de correção do titulante aí. O fator de correção, ele é obtido quando quem produziu a solução titulante, no nosso caso aqui o hidróxido de sódio, conferiu se ele realmente estava em 0,1 mol por litro. Porque é difícil fazer isso assim muito certinho. Não é difícil pesar na balança o trem com tudo as casas zeradinhas. Fazer uma solução volumétrica também é difícil por isso, tá? É complicado. Então, quando você compra ela pronta, você tem que olhar no laudo de quem te forneceu qual é o fator de correção que ele aferiu a solução dele lá e está usando, tá? E você tem que considerar que na fórmula, ó, esse FC pequenininho, volume que você gastou vezes o fator de correção. Esse fator de correção é o que está no laudo do fabricante aí do seu hidróxido de sódio, tá? E tem que ser considerado. Linda é a solução que está mais próximo possível de 1, tá? E aí você vai ver isso na prática lá. O que acontece... Aí tem gente que pergunta assim, Carol, eu preciso aferir em casa, né, no meu laboratório? Não precisa, se você confia e se você vai, se usa rápido, se não fica muito tempo parado, que você tem uma alteração. Mas, assim, seria bom se você conseguisse fazer. O problema que eu vejo é que aí o pessoal não faz como tem que ser, sabe? Tipo, bem religiosamente. Não seca o bifalato, não tem controle disso. Aí vai corrigir um negócio, estraga mais ainda, sabe? Porque na hora de aferir a solução, não fez bonitinho o procedimento. Então, se o seu laboratório não tem condição de fazer o procedimento de aferição religiosamente, sem desviar nada, não faça. Compre de fornecedores confiáveis. E desconfie daquele fornecedor de solução Dornick que sempre põe fator de correção 1, tá? A perfeição não existe, pessoal. De vez em quando até acontece, mas sempre não. Olha os exemplos aí. Numa titulação, né? Eu gastei 1,4 ml. Quando o fator de correção é 1, beleza, no final da conta vai dar 0,13 gramas. Se esse fator de correção for 0,98, vai cair para 0,12. Olha o leite aí, ó. Atente-se, pode ser que você não possa receber mais. Tem que ver se tem nesse caso aí que também não consigo todos, mas assim, 0,12 é diferente de 0,13, tá? Então, tem que considerar, faz diferença aí, até na sua tomada de decisão, o que você vai fazer com essa informação. Ok? Posso seguir, né?
É só uma duvidazinha da É Tainá porque quando aqui. fica muito calado, eu acho que eu caí, não tô Não, porque sabendo. ela só para sair desse assunto acidez, Aham. é só uma pergunta básica que é: quais os fatores que são atrelados a baixos e altos valores de acidez? E por que muitas vezes os produtores não sabem identificar os fatores para tentar solucionar? Então, baixa acidez, se não for uma questão relacionada à alimentação do animal, que às vezes vai alterar, dependendo um pouco, a gente tem percebido que altera, sim, mas isso é aguagem, adição de agente de fraude. Então, assim, você pesquisou as fraudes, os sólidos estão normal, a gordura está normal também, que é um negócio que você faz aí na rotina, tá tudo ok, você considera que é aquela variação que não foi considerada como ok, como dentro do padrão, quando mudou a unidade de medida aí, tá? Então, normalmente, as outras análises que você vai ter que comprovar é através de pesquisa de fraude e aquelas latas 77, estando tudo dentro do padrão, não tem nada de errado com o leite, é uma acidez baixa só. E acima, aí a contagem microbiana alta, é leite que provavelmente ficou quente, quase não acontece mais, né? Porque mesmo a gente tendo dificuldade, às vezes, de atender o até 5 e até 7, né? Não necessariamente, até 7, depois até 5, não é uma as temperaturas que ficam acima disso, né? O que dá fora do padrão, um leite chegando com 6, com 7, coletado com 6, às vezes com 7, e ficando estocado mais alto também, às vezes, sei lá, deu um problema na refrigeração, ainda não é um aquecimento, um incremento de temperatura suficiente para acidificar. É preocupante por conta dos psicotróficos. Então, o leite ácido hoje é, de fato, uma raridade. A não ser assim, vai carreta, a questão do leite spot, vai carreta, volta carreta, aí não tem jeito, né? Tem uma hora que chega leite virado queijo já no vacilo. Mas normalmente não é um problema que a gente está tendo, não. E é por contagem microbiana aumentada, provavelmente provocada por falha de refrigeração ou sujeira demais. Bom, e a densidade? A densidade é a relação da massa com o volume, né? Quanto determinado peso, né, de massa, de quantidade em quilos de um produto ocupa de espaço. Então, aí tem aquela velha pergunta, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na verdade, pesa a mesma coisa, a massa é a mesma, a diferença é o espaço que 1 quilo de chumbo ocupa e o espaço, o volume que 1 quilo de algodão ocupa. Corrija aí de novo para mim, gente, é 1034, tá? É porque isso é padrão interno de algum lugar que eu trabalhei e aí eu fico sempre com isso na cabeça, acabo digitando errado, mas é 1034. Então, o leite de 1028 a 1034 e a água, que é o maior constituinte do leite, 1.000 gramas por litro. Por que essa diferença? Justamente por conta dos sólidos. E aí, quando a gente avalia, olha lá, se a gente for avaliar a densidade de cada um dos componentes, a água, que é o que tem maior quantidade, é 1.000. Gordura é baixinho, 930. Lactose é altíssima, 1.666. Proteína, 1.346. Minerais, 5.500. Então, cada um desses constituintes aí, gordura, lactose, proteína e minerais, vão alterar a densidade da água, que é o solvente ali dessa emulsão, né? Para cima ou para baixo. Então, a gordura tá na cara que ela aumenta para baixo. Por isso que um leite desnatado tem uma densidade maior do que um leite tirou, né, o constituinte que contribui para baixar, tirou, então os outros aí vão contribuir para aumentar. E a crioscopia, essa aí todo mundo faz, até quem tem granja de leite A faz, né? É a determinação do ponto de congelamento do leite, em que temperatura o leite vai congelar. O raciocínio muito parecido com o da densidade. Se o maior constituinte é água, então tem que estar perto da temperatura da água, mas tem que fazer mais frio por conta dos outros sólidos que existem aí. E aí aquela velha pergunta, né? 500 e menos 0,530 é crioscopia mais alta ou mais baixa que menos 0,555? Quanto mais longe de zero, mais baixa. Então, menos 0,555, apesar de se eu olhar o valor modular, sem o sinal, né? É maior do que 530, mas em termos de crioscopia, menos 0,555, uma crioscopia mais baixa que menos 0,530. Eu brinco que aluno meu não pode errar isso mais.
Aluno que faz curso comigo, se erra isso, eu rasgo o certificado. Mas, ó, vou contar um segredo para vocês. É um trem que a gente tem que raciocinar para falar. Porque se a gente não raciocina, a gente vai confundir de novo. Nosso cérebro está muito educadinho, né? Para olhar os valores numéricos, tudo em módulos, sem os sinais aí. Mas é isso. O único objetivo dessa análise é verificar se tem fraude por aguagem, tá, gente? Ela só traz isso para a gente. Ou mascara algumas vezes, nos alerta para o uso de reconstituinte de densidade. Aí a pessoa pode ter errado a mão. E para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, isso aí é história real, tá? Uma amostra de leite cru proveniente da fazenda O Melhor Leite de um laticínio, é um produtor de um laticínio, apresentou esses resultados aí, ó. Tudo dentro do padrão, tá? Inclusive uma gordura maravilhosa, que se eu contar de onde fica essa fazenda O Melhor Leite, capaz de vocês saírem no tapa, querendo pegar o leite deles, mas a crioscopia deu menos 0,528. Supostamente um leite com água. E aí, gente? As pesquisas de fraude também deram tudo ok. O que vocês fariam? Pode receber? Isso é um fato real, tá, gente? Não pode receber o leite. Mas aí, como é que você vai perder uma bocada dessa, um leite com 4,1? Você vai fazer todo um trabalho para entender o porquê que essa crioscopia está dando baixo. Provavelmente tem a ver com a alimentação do gado, tá? Desta fazenda aí. E você precisa fazer um estudo, entrar com documentação, justificar isso, antes que você tenha um problema maior com o CIF. Pontos de... Carol, Pode falar, você tá? quer parar um pouquinho aqui para uma pergunta ou você quer Pode terminar a crioscopia? Então, Não, vamos lá. O Luiz Alberto, ele pergunta o seguinte, ele diz assim, qual outro método para neutralizante excluindo azul de bromotimol para soda e ácido rosólico para bicarbonato? Ambos dão resultado falso negativo. Ele corrigiu Luiz Alberto, né? Luiz Alberto Goretti. Luiz Alberto, essas duas metodologias, elas nem são recomendadas mais, tá? Ah, não, do ácido rosólico ele falou também, né? Falou. Na verdade, a recomendada hoje é ácido rosólico ou fenolftaleína, tá? E, no caso do ácido rosólico, pega com facilidade qualquer adição de bicarbonato ou de soda. Eu tenho um artigo de uma aluna da Univates que ela testou a sensibilidade de vários métodos, inclusive o do ácido rosólico. Lá no final tem meu e-mail, né? Quando você quiser me pedir, mas tem que escrever no e-mail. Eu quero a tabela de conversão alcoólica e eu quero o artigo sobre as fraudes, para você dar uma olhada. Tá? Mas a do ácido rosólico ela é bem segura. Se feita bonitinho, você não vai ter problema de resultado falso, nem positivo, nem negativo. O que a gente tem que olhar, às vezes, eu falo muito isso, às vezes a vidraria que a gente usa é o nosso pior inimigo, sabe? É o que deixa os nossos resultados, às vezes, assim, mais duvidosos, viu? Tem que olhar, porque a gente não lava direito, acha que tem que só tirar sujeira e fazer aquele monte de esfregação, mas a gente não retira os resíduos de detergente, aí começa a interferir demais nos nossos resultados. Bom, a Janaína também, Araújo, ela diz o seguinte, que se pergunta se existe algo relacionado a crioscopias alteradas acima de menos 0,558 e menos 0,562, provavelmente graus Rotberg, né? Ela está com problema com leite nessa faixa, e só que com outros dados, né? Deu só um exemplo. Ô, Jana, a Jana é minha aluna também. Ô, Jana, esse leite está com acidez mais alta, mais baixa? Como que tá? Isso tem a ver com o conteúdo de sais, tá? Provavelmente aí tá relacionado... É um pouco parecido com esse caso aí que eu contei para vocês, tá? Tem que olhar lá na origem do leite, como é que tá a alimentação, como que tá o manejo desses animais aí, que a gente sabe que isso interfere demais. Tanto é que a gente tem um PQFL para estudar isso. Ah, mas normalmente está relacionado a alguma questão, alguma característica lá do tratamento dos animais. Ela diz que as fraudes estão ok, tá? Não tem nada de... Então, dizer, provavelmente... Não tem nenhum problema, né? Bom, seguinte, para a gente terminar essa parte aqui, a Marina Horta faz a seguinte pergunta. Se faz diferença
utilizar soluções padrões em temperatura ambiente, sendo que o leite está gelado? De crioscopia, ou que ela está perguntando, né? Eu estou entendendo que é crioscopia nesse caso aqui, né? Para calibrar o crioscópio, né? Tá, não, tem que usar. Ela é para ser usada a temperatura ambiente. Não tem nada a ver, porque assim, vamos dizer assim, o esforço que o crioscópio ele para quando ele chega naquela temperatura negativa, independentemente se a amostra estava gelada ou não. O que às vezes acontece é que a amostra pré-congela, então a gente costuma dar aquela esquentadinha assim no tubo, na mão, sabe? Mas só quando o leite está muito gelado. A temperatura ideal é entre 7 e 10, aí ele funciona muito bem. Tá, Não pode guardar aqui, solução de calibração de crioscópio na geladeira, não, tá? Porque ela perde a concentração, ela desidrata muito fácil. quando você perguntou para a Janaína lá se o leite dela está com acidez, ela considerando aqui que está com 0,16. Então, tá vendo que provavelmente é um leite mais ácido que você tem do que os outros. Os seus outros devem estar com 0,14, mais ou menos. Então, assim, isso já incrementa aí essa questão da crioscopia, tá? Tanto que a densidade... Mas tá dentro do padrão. E a densidade dele também tá um pouquinho alta, assim. Tá bem alto, na margem superior, 1031,8. Então é um leite com um leite que tem um teor de proteína, alguma coisa maior, né? Com certeza. Aí tem que aí, olhar. Tá até mesmo uma questão do desequilíbrio de sais, né? Composição dos sais aí. Tá muito relacionada à alimentação, viu, Jana? Carol, e a pergunta da Eloar, da nossa professora aqui. Ai, gente do céu, batedor de barriga. Ela tá perguntando o seguinte: Carol, leite descongelado também dá interferência no resultado da crioscopia? Dá. Vai parecer que tem água, porque tem água livre, né? O leite descongelado, ele tem uma alteração no comportamento ali, né, Luiz Carlos? Ajuda aí nessa, que essa é bem fisicoquímica mesmo. E aí você começa a ter mais água livre, e aí ele vai parecer que tá aguado. Realmente ele tem diferença. Eu vejo muita gente que manda, por exemplo, para a clínica do leite e pede para fazer crioscopia e dá água nas amostras dos produtores, mas é porque você congelou antes, então nem compensa mandar, viu? Ou porque congelou, ou porque tem aquela adição daquele conservante, que aquilo é um sólido, né, que você está incrementando ali. Então não é um resultado bacana. Né? Mas dá resultado diferente, sim. Então, se você receber um resultado da clínica do leite ou da UFMG de crioscopia ruim, não desespera, porque provavelmente... como ela menciona aqui, problemas em tanques de expansão, né? Às vezes ele costuma ficar desregulado e congela um pouco do leite. Já aconteceu comigo. Chegou o leite da rota XYZ lá, crioscopia alta. Aí você vai... não posso receber, não sei o que e tal. E aí, como é que eu faço? Aí você vai, é porque o tanque do fulano congelou o leite. Então, é manutenção, é o trabalho de campo aí, tá? É isso aí. Bom, gordura, constituinte mais caro que tem, né? Não, eu acho que hoje nem é o mais caro mais, porque lactose e proteína estão tão valorizados, mas é o economicamente que a indústria mais manipula, toda a indústria manipula, né? Ela padroniza o leite para fabricação de queijo, porque ela não vai desperdiçar a gordura que ela pode usar em outro produto ou vender, né? O creme spot. Então, a gente sempre controlou. O método oficial é o método butirométrico, que a gente tira, separa e quantifica a gordura, tratando a amostra com ácido sulfúrico, com álcool isomílico e centrifugando. Os glóbulos de gordura, eles estão muito grudadinhos, junto e misturado ali com a caseína, tem uma afinidade muito grande. Então, a dificuldade, o meu desafio nessa metodologia de análise, nessa quantificação desse constituinte, é justamente isso, acabar com a amizade da proteína com a gordura, para eu conseguir separar a gordura bonitinha e quantificar só ela. E aí, o que eu faço? Eu ataco a proteína. Eu tenho aqui uma amostra intacta, onde tem o leite, a gordura e a proteína bem grudadinhas, e a gordura fazendo aquele entremeio da amizade aliás, a proteína fazendo aquele entremeio da amizade ali da gordura com a água, que a gente sabe que gordura não é solúvel em água, e aí como é que faz isso no leite? Enfim, a proteína vai lá, faz aquela administração ali, não, vem cá, vamos ficar todo mundo junto, dá uma emocionada, tá? Ela é o amigo que une as turmas aí, e aí você, então, ataca essa proteína com adição de um ácido que vai precipitar, vai provocar instabilidade dessas proteínas. Ácido em água, reação exotérmica, liberação de calor. Essa liberação de calor vai facilitar ainda mais esse enfraquecimento de laço de amizade aí, tá? Então, vai começar a ter essa separação de fases. Quando você coloca o álcool isoamílico,
você junta, né? Você extrai melhor ainda essa gordura. Ele tem uma polaridade química semelhante à da gordura, vai juntar, vai reunir aquele polvão todo. A hora que você centrifuga e que você coloca, mantém lá no banho-maria 65 graus, você tem lá uma separação bem bonitinha, né? A gordura mais leve, ela sobe na escala da vidraria. E aí a fase mais escura é o resto, né? Proteína, água, sais minerais e os reagentes. E em cima a gente tem a gordura bem clarinha aí, com leitura direta no butirômetro. Pessoal, Carol, eu tenho um analisador por ultrassom, então nunca mais na vida eu fiz gordura usando ácido sulfúrico alcozolamínico. Você está errado, porque o analisador de ultrassom, ele precisa ser calibrado, ele precisa ser ensinado, domesticado, adestrado. Você que tem que falar para ele, ó, essa amostra aqui tem 3, essa aqui tem 3,3, essa aqui tem 1,5. Você que tem que falar isso para ele, que orientar. Mesmo o raciocínio do pH-gâmetro, do crioscópio, você que adestra esses equipamentos. E para isso, você precisa ter uma fonte confiável de padrão. Crioscopia você compra, pH você compra. Agora, o analisador por ultrassom, gente, é leite. É um trem, assim, doido, entendeu? Tipo, totalmente bagunçado, complexo, instável. E aí? Então, é você que tem que fazer isso. E essa periodicidade de aferição do seu analisador de ultrassom é fundamental para você confiar no resultado dele. Ele é ótimo. Tenha. Todo mundo tem que ter. Mas tem que tratar com carinho, adestrar bonitinho, tá? Eu já falei aqui o que cada uma das etapas fala. E aí vem a questão dos pontos de atenção. Principal está relacionado à manipulação dos reagentes, usar os EPIs, a capela de exaustão de gases, que é um equipamento de proteção coletiva, tá? Se eu faço análise, se eu executo uma análise em condição de insegurança, de medo, de, ai meu Deus, pode acontecer alguma coisa, machucar, eu não vou dedicar a ela a atenção e o cuidado que precisa. Então, a gente vai ter interferência e vai ter prejuízo na confiabilidade. Eu recebi uma pergunta, essa pergunta aí, ó, eu dei print. Bom dia, Carol, tudo bem? Me tira uma dúvida, no laboratório é obrigatória a capela de exaustão de gases? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Pessoal, não tem nenhuma legislação para laticínios que diz assim, é obrigada a ter uma capela de exaustão de gases. Mas a capela de exaustão de gases, ela é um equipamento de proteção coletiva, tá? Porque vários reagentes que nós manipulamos, inclusive o álcool isoamílico, tem muita gente que acha que é o ácido, mas a questão aí é o álcool isoamílico, que é volátil e tem um cheiro forte, esse cheiro forte ele é tóxico, né? Com o passar dos anos, isso pode trazer um prejuízo para a sua saúde. A capela de exaustão de gases, ela é um equipamento de proteção. E aí ela não é obrigatória na legislação do laticínio, do Ministério da Agricultura, mas em algum momento você pode ter algum problema com a legislação do trabalho. Então, na minha humilde opinião, não é negociável, tá? E não é só para análise de gordura, não. Uma análise boba que a gente faz, pesquisa de peróxido ou de peroxidados, que a gente usa o guaiacol, deveria ser feita em capela de exaustão de gases. E muitas outras. Então, essa discussão aí é uma discussão bem quente, tá? Foi o tempo que qualquer cantinho virava laboratório. Hoje a gente precisa estar mais atento, a informação está aí, a gente precisa usar, tá? As pesquisas de fraude, neutralizante de acidez. Por que alguém coloca um neutralizante de acidez? Porque ficou ácido o leite, porque ia ficar fora do padrão. Então, vai lá e dá aquele jeitinho, adiciona bicarbonato ou soda, tá? O problema é que, além de mascarar um problema, né, uma questão muito mais grave, que é a questão da contaminação, da qualidade ali, da segurança, o que vem junto com essa soda, com esse bicarbonato? Será que é um reagente pH, é um grau alimentício? Como é que é? A gente tem tanto cuidado com os insumos que a gente utiliza na indústria, né? E aí tá vindo esse aí, que eu não sei de onde que tá saindo. Então, é fraude. Aí, as metodologias, tá? Ácido rosólico ou difenolftalina são as duas que estão lá no manual de métodos oficiais e que a gente pode seguir e tal. Eu não gosto muito dessa difenolftalina, não. Particular, tá? Você não precisa fazer as duas, é uma ou outra. Além da do ácido rosólico, tem uma sensibilidade mais bacana, ela é mais rápida, porque a difenolftalina tem um trem de esquenta, esfria, acidifica, neutraliza. Eu acho que ela tem muita etapa, ela deixa de ser uma análise mais prática ali, de bancada, rapidinho.
Diferentemente dos neutralizantes de acidez, que eu consigo com uma prova só pegar todo mundo, porque eu estou trabalhando com pH, né? Os conservadores eu tenho que fazer especificamente. O que traz para a gente lá hoje no manual de métodos é o peróxido e o formol. Não fala mais de cloro e hipoclorito, graças a Deus, porque ninguém pegava, né? De verdade, eu quero que alguém aqui me conte se vocês já pegaram um resultado positivo de cloro e hipoclorito. Eu nunca, gente, nunca, porque é um método difícil e é um agente de fraude que, assim, se você usar demais, ele altera visual. Se você usar de menos, volatiliza, enfim. Acho que não é muito interessante para quem quer fazer o mal feito, não, tá? Carol, só para não ficar muito longe lá do assunto, vamos fazer só mais algumas perguntinhas aqui. A Marina fala o seguinte: na plataforma de recepção, existe alguma diferença entre agitador manual e pneumático no que diz respeito à homogeneização do leite? Algum deles pode dar gordura mais alta? Não é nem a gordura mais alta, né? O pneumático, ele vai com mais força, vamos dizer assim. Ele homogeniza mesmo o leite, qualquer amostra que você coleta. É o mesmo princípio lá do leite homogeneizado, pasteurizado, né? E o manual varia. Às vezes o cara fez com preguiça, ou ele está mais fraco hoje. E a gente sabe que aquilo que é manual não tem uma padronização da pressão ali. E existe um valor máximo de gordura que pode ser aceito no laticínio? Máximo não, só o mínimo. Não, né? A Luciane... Todo mundo quer muito, né? A Luciane pergunta o seguinte: qual a temperatura das soluções de verificação? Você até comentou, calibração de crioscópios, né? Elas devem ser utilizadas em temperatura ambiente? Você já falou. Elas devem ser utilizadas e estocadas em temperatura ambiente, mas eu ela pergunta a temperatura de verificação, de calibração ambiente também, né? Também. Tá. Tudo ambiente. A Marcela pergunta o seguinte: por que em uma mesma amostra, sendo homogeneizada de forma correta, obtém-se resultados de gordura diferentes? Ou é uma falha do analista, tá? Diz ela que vidrarias devidamente calibradas e quantidade de reagentes iguais em cada amostragem. Não tem como. Se você tem a mesma qualidade, a mesma confiabilidade, você usa o mesmo reagente com 2 amostras, o analista está treinado para ter boa repetibilidade, e a amostra foi homogeneizada, ela tem que dar igual. É claro que, sim, tem uma variação aceitável pelo erro, às vezes, da calibração da vidraria, porque uma vidraria calibrada não significa que ela não tem erro, significa que alguém conheceu o erro dela. Isso é um conceito que a gente precisa popularizar, né? Vidraria e instrumento calibrado não assegura 0 erro de medição ali. Assegura que alguém fez e identificou o erro, que pode ser 0, mas normalmente tem um valor conhecido, tá? E aí é aquela incerteza de medição. Mas é uma variação muito pequena, Marcela. Tem erro de análise aí. Essa homogeneizada, talvez será que ela quis dizer para análise ou homogenização do leite, né? Também tem isso. O leite homogeneizado não dispensa a homogeneização da amostra. Aí, depende do processo, ele pode ter perdido precisão lá também, né? Pode sim. Bom, aí tem também outra pergunta aqui, da Maíra, acho que é Maíra. Qual a interferência se não colocar no banho, provavelmente para análise de gordura, né? Então, a gordura ela tem um ponto de fusão muito baixinho, né? E aí a gente sabe que a temperatura interfere no volume das substâncias. Quando você pode reparar, Mayra ou Maíra, que quando a amostra sai mais fria, né, da centrifugação, ela fica até menos translúcida, ela não fica tão translúcida ali, porque ela começa a solidificar. E aí solidifica e encolhe, ela vai ocupar um espaço menor. Tá? A 65 graus, a gordura está na fase líquida de acordo com a aferição. Então, se você não colocar no banho, você tem uma tendência a ter resultados menores do que de fato, abaixo do que de fato estaria. Tá? Tem a ver com a questão do comportamento volumétrico aí da substância gordura, que tem um ponto de fusão bem baixinho, um pouquinho, 40 graus. O Marcos aqui faz uma afirmação, né? Ele não está perguntando, porque ele teve problema de não conformidade na auditoria do mapa por não fazer análise de hipoclorito. Se você quiser comentar alguma coisa. Quero. Marcos, no seu plano de amostragem, nos seus documentos de autocontrole, você fala que ia fazer e não fez? Porque, assim,
não está especificado qual que é. E aí você pode dizer, se eu não faço, não está nem no meu plano de amostragem, no meu manual de bancada ou no meu programa de autocontrole de análises laboratoriais, porque historicamente eu vi que lá atrás, aí você tem que ter, que você não tinha ocorrência disso, tá? Agora, tem que olhar, porque eu estava olhando um documento de um cliente esses dias e o manual de bancada dele tem análises do arco da velha, e ele não está fazendo, e que realmente não precisa. Mas se o fiscal chegar lá, vai pedir o documento, vai falar que você faz, você tem que fazer. Então, tem que olhar essa questão aí. Se você puder responder, Marcos, se no seu manual, nos seus documentos está falando que você faz. Se não, você vai ter que argumentar, perguntar para ele com um embasamento em qual, porque você faz o outro, que é o que você julga necessário, cabe a defesa. Ele já até respondeu aqui que ele não fala em nenhum documento. Então, você vai defender que você não fala que você faz, que para você isso não é relevante, historicamente você tem, que o que você faz são as outras, e perguntar qual é o embasamento legal para ele falar especificamente dessa análise. E a Marcela até colocou aqui que a homogeneização que ela faz, no caso, é na coleta, tá? Aquela hora que a gente teve na dúvida se era na coleta ou no leite, né? É na coleta para análise. Teve erro na homogeneização ou na análise, Marcelo, exatamente. Tem alguma coisa aí. E é o seguinte, ela pergunta o seguinte: o fiscal exige análise de hipoclorito e sacarose aqui no laticínio. Precisa sacarose realmente ter feito? Tem assim, né? Tá lá no manual. Mas, então, exige com base no quê? Eu devolvo a pergunta. Quando ele exigiu, ele colocou em algum documento qualquer referência legal, que é autocontrole, tá, pessoal? Você que determina quais os que você vai pesquisar. Agora, se o fiscal está desconfiando, prova para ele que não tem, ou seja, aprovou no passado, historicamente, você não precisa fazer. A Maíra fala assim, ó, tiras para neutralizantes, tira para ureia. O que você acha disso? É para falar a verdade? É. Então, pessoal, primeiro, cadê a validação? Tem validação? Já fez ponto comigo. Não tem? Eu não vou arriscar ser cobrada se já falou que tem que ter uma validação. Tá lá na legislação que tem que ter validado também, né, na interpretação, né? Tá? Isso é uma questão. Segunda questão é a seguinte: ok, tem validação, eu vou usar. Como eu estou tratando essas tiras no meu laboratório? Porque normalmente são de papel higroscópico, começa a perder. É igual a história das tiras de fosfatase e peroxidase. A de fosfatase não pode usar, pronto, acabou. Está escrito que não pode, tá? Porque ela não tem validação. A de peroxidase, ninguém falou nada por enquanto, não, até porque como ela não está relacionada à segurança de alimentos, está mais relacionada ao aspecto tecnológico e tal, rendimento, essas coisas. Então, assim, aí eu chego no laticínio, as tiras estão tudo coloridas já antes de eu botar na amostra. Por quê? Porque largou aberto o tubinho, porque estocou de forma diferente do que o fornecedor. Questão de BPL, tá? Então, tem duas coisas. Primeiro, tem validação? Ok. Não tem? Não arriscaria. Tem validação? Ok. Vou cuidar bem do negócio, para não perder a validação que alguém fez, BPL. Que é isso que eu estou sentindo falta aí, pessoal. Porque ela disse o seguinte, que o fiscal exige lá, mesmo não constando no programa. Ela teve autuação também. Por quê? Pela fraude lá da hipoclorito? Né? Acho que no caso... Se foi da fraude de hipoclorito, você teve auto de infração, cadê a argumentação? Cadê o embasamento legal? Aonde está escrito que você tem que pesquisar? Fala conservantes. Você pesquisa, guaiacol. Existem outros 1000 conservantes possíveis aí, pessoal. Ácido sórbico. Existe um monte de coisa que você pode colocar. Pode não, né? Tem gente que usa, que pode usar, que é possível, que tem essa função de conservador. Aí é recorrer, entrar com defesa. Bem feitinha, bonitinha. Mas tem que olhar o que está escrito. Não vai dar bola falando que eu falei ainda. Pelo amor de Deus. Tá? Mais alguma, Luiz? Oi? Será que eu caí? Ai, Jesus. Foi o Luiz que caiu. Luiz. Opa, É o Luiz que caiu? Eu esqueci de ligar aqui o microfone. Desculpa. Ai, que susto, tá vendo? Eu acho que eu tinha caído. Desligado para não faltar o compartilhamento, né? Não, vamos lá, então. Para a gente finalizar aqui um pouco do... Parou o compartilhamento com vocês, não parou?
Parou. Tá, então tá, eu vou voltar aqui. Tá, pode voltar que eu vou te perguntando enquanto isso aqui. O Luiz Alberto quer saber o seguinte: no momento da coleta do leite, se existir gelo e não coletá-lo, a crioscopia será maior? Tipo, acima de Se 500 você não micras? coletar o gelo, tipo assim, se você Ficou. separa o gelo... No Não, mas é momento aquele da leite coleta do leite congelado. existir gelo e não coletá-lo, a crioscopia será maior? Depois ele pergunta: e se o gelo descongelar e fizer a coleta, a crioscopia será menor? Abaixo de 530? Esses Não, valores são meio difíceis de. não tem um padrão essa resposta, não. É um resultado que não vai ser confiável. Porque a gente sabe que o congelamento ou a presença de gelo altera algumas características. Então, A amostra já vai estar fora de conformidade para já, análise, né, Carol? exatamente, a amostra já está fora da conformidade. Bom, a Carol, a Tainá está perguntando o seguinte: Carol, densidade baixa e alta está atrelado a quê? Aí tem muita coisa, né? Principalmente quantidade de sólidos. Exatamente. Às vezes, Relação sólidos-água. processamento, desnates, tem um monte de É. coisa também, né? Mas Uhum. a composição é importante. É. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos tá acabando já. Um conservador comum é o peróxido de hidrogênio, comumente pesquisado. A maioria das pessoas usa o guaiacol e tem a metodologia do óxido de vanádio também. Eu, Carol, gosto do guaiacol, tá? Acho que tem tira para isso também, não sei se tem validação. O formol é que é complicadíssimo, porque a metodologia oficial ela é complexa, demanda alguns equipamentos, vidrarias que não são comuns, assim, não tem outra aplicação nos laboratórios da indústria. Aí sabe o que o pessoal faz? Adapta. Tá lá, a metodologia oficial fala que tem que destilar a amostra. Eu não tenho destilador, eu não destilo, não. Eu pulo essa etapa. Quanto que essa análise é confiável, gente? Você adaptou o trem? Aí você tem uma opção, esse reagente... Eu não ganhei nada, tá? A Carol falou que a palestra não era comercial, mas eu tenho que falar das coisas que funcionam. Esse reagente aí foi desenvolvido por uma universidade, ele é comercializado, fabricado por essa Londre Lab, ele tem validação técnica, ele tem um artigo, e é muito simples, gente, mistura 1 para 1 e pronto, já tem o resultado. Vale muito a pena comprar. Eu tenho implementado e, nossa, assim, é um sossego, tá? E a outra opção seria essa metodologia aqui, mas ela também, tá vendo? Olha, usa um ácido clorídrico PA, você tem capela de exaustão de gás? De novo, porque o ácido clorídrico fumega, né? Então, tem que olhar aí, tem que ver essa possibilidade aí. O açúcar, né, que usa o ácido, a referência dele é a portaria 1 de 1981, foi revogada, mas não significa que a metodologia parou de existir, não funciona, parou de funcionar, tá, gente? Ela funciona e ela usa aí a ressorcina e o ácido clorídrico também. E aí, de novo, tenso, né? Eu às vezes chego no laticínio para dar treinamento, não tem capela de exaustão de gás, porque eu ensino a fazer análise de açúcar. Eu não manipulo, que a minha segurança vale mais, tá? E o do amido, que assim, quem tá botando amido no leite tá rico, né, gente? Vocês não acham? Porque tá num preço absurdo, né? Cloreto, babado também, tá? Eu tenho tem que usar a metodologia, não pode usar mais reagente A e reagente B, tem que usar o nitrato e o cromato mesmo. E o pessoal está com muita dúvida. Tem um vídeo meu, não vou falar de metodologia aqui, não, mas tem um vídeo meu no Instagram que fala, que tem essa análise lá, tá? Dá uma olhada depois, porque tem uns truquezinhos legais. E a grande questão do cloreto é que às vezes não vai dar, às vezes não vai dar mais aquele laranjão, tá? E às vezes dá aquela dúvida porque tem a ver com o leite tem cloreto, né? Então, dependendo da fase do ano, da estação do ano, do tipo de gado, esse amarelo vai variar. E aí tem o truquezinho que eu falo, coloca cromato em 2 tubinhos, amostra de cromato em 2 tubinhos, põe nitrato num só, desde que seja a mesma amostra. Compara, a cor é diferente? Não tem, tá? E tá trocada aí minhas setinhas, inclusive. E a fraude por etanol, que é uma... Imagina que você vai deixar isso lá rodando, esperando o caminhão. Tem lugar que deixa, mas também é outra coisa. É uma fraude pouquíssimo detectável de ocorrência, assim, de pouquíssima ocorrência, e um teste extremamente trabalhoso para se fazer, e ainda manipula um reagente altamente tóxico, que é a solução sulfocrômica. Descarte disso é um problema sério.
Então, tem que avaliar aí essa frequência e tentar validar, comprovar que você não tem histórico, que não é uma ocorrência tão comum, e talvez tentar diminuir a frequência dessa pesquisa, para não ser só um negócio para atender legislação e poluir o universo aí, tá? Bom, era isso. Eu até quero parar de compartilhar aqui para eu conseguir ver as carinhas, mas eu vou dar um tempinho. Eu vou botar no chat, tá? O e-mail. Daí eu posso parar de compartilhar aqui. Pode ser? Pode. Eu já parei, inclusive. Vou botar meu e-mail aqui para quem quiser me mandar. Agora, preto. Olha. É seu e-mail, faltou para o pessoal poder pedir. Então, eu tirei, mas eu coloquei no chat. Está no chat, tá, gente? Tá, enquanto isso, Carol... Vamos ver se ela vai estar trabalhando nos nossos dedos. Para a gente fazer aqui a finalização do que o pessoal andou perguntando, né? A Andressa falou o seguinte: quanto a fosfatase, aí tem um processo aqui, um número gigante aqui, grandão, né? Ela diz o seguinte: portanto, fica autorizada a utilização de tiras colorimétricas para pesquisa de fosfatase alcalina até nova avaliação. Recomenda-se que o estabelecimento seja notificado do dispositivo legal transcrito no sentido de providenciar o seu atendimento. Ô, Andressa, esse documento é um documento que foi mandado para você, não é? Tipo, para o seu laticínio. Deve ser, né? Aí eu acho, né? Aí, assim, você conseguiu autorização, mas até onde eu tenho acompanhado, como essa tira não tem uma validação, ela não está sendo aprovada, os fiscais não estão aceitando. Mas, pessoal, não precisa fazer aquela metodologia maluca, não, daquele reagente caro que dura um pouquinho. Pode comprar o kit de reagente que a gente usava antigamente, sabe? Que a gente misturava uma parte de um reagente a 4 de outro, e aí usa 1 ml dele, 0,1 de leite e tal. Essa tem validação. Inclusive, a validação que eu tenho usado para ela, que o pessoal está aceitando, é um artigo da revista da escola, tá? Então, existe isso aí. Peça para o seu fornecedor que ele tem isso aí. A Amanda diz o seguinte: para pequenas queijarias artesanais, registro no serviço de inspeção municipal, quais seriam as análises mínimas para garantir a segurança do leite? Na instrução normativa 77, se eu não me engano, eu até estava olhando isso de novo. Eu falo para vocês, cada vez que a gente lê uma legislação de novo, a gente descobre uma coisa nova. Tem uma das duas, a 76 ou a 77, não vou lembrar agora de cabeça, mas depois, se quiser, me manda por e-mail que eu te mando. Fala que se o Serviço de Inspeção Municipal e Estadual não estabelece, tem que seguir o que está na legislação federal. Tá? Existem vários estados que definem. Santa Catarina tem uma específica e tal, e município não. Aí, normalmente, tem que ir subindo assim. O município segue o estado segue... Se não tiver, tem que seguir a federal. Aí, seriam as análises mínimas, tem que ver o que o seu serviço de inspeção pede. Tá? Eu, na minha opinião, o que o AN 77, 76 determina é o mínimo. E é o mínimo mesmo, tá, gente? Tem outras que... É um negócio muito complicado, leite, né? Muito bagunçadinho. Realmente. A Maísa diz o seguinte: você pode nos ajudar? Tem algum laboratório que faz análise de proficiência de antibiótico no leite? De proficiência eu não conheço. Porque ensaio de proficiência, na verdade, você que faz. Validar... Não. Mas... Eu não entendo, assim, de verdade, gente, eu acho que o teste de antibiótico hoje, e aí o povo me crucifica, tá tudo igual. Independentemente da marca, você vai olhar, tá tudo igual. Ninguém atende 100%, mas é seguro. A Marina pergunta, Carol, se o leite com CCS alta pode acusar cloretos no teste de fraude? Com certeza. E o leite deve ser descartado, sendo que apresentou apenas cloretos fora do padrão? Portaria 392, pessoal, tem. Não é um leite genuíno, não é um leite de qualidade. Ele tem um único negócio que sacaneou você. Realmente, né?
Bom, no mais, as perguntas foram essas, a gente tentou acompanhar o tempo todo aqui, né? Tá muito eficiente. Tem muita mensagem também de elogio, falando que a palestra foi ótima. Eu não vou falar de todo mundo aqui, porque senão eu vou deixar alguém para trás, eu vou esquecer de alguém. Mas, assim, tem muita gente agradecendo a sua participação, elogiando, falando que foi muito didática, que foi muito... O professor Ronaldo aqui, que a gente não pode esquecer, né, que está acompanhando sempre aqui, elogiando a gente aqui na organização, e a sua palestra também gostou muito. Então, assim, são muitas participações, né? Muita gente gosta de perguntar, tá certo, tem que perguntar mesmo, que é um momento que você tem para fazer isso. E a gente chegou a quase 100 participantes durante as 2 horas que a gente teve praticamente aí juntos, né? Então, isso mostra que o bate-papo tecnológico aí é uma coisa que tem uma penetração muito grande na indústria, com os estudantes, com o pessoal que tem interesse nos assuntos que a gente propõe. Principalmente quando você considera que a gente está ao vivo num horário que as pessoas estão trabalhando. Nem todo mundo consegue parar a rotina de trabalho, né? E tem gente que tem que sair. Né, Carol? Fica gravado. Ele fica gravado e fica disponibilizado. Agora, me perguntaram aqui, eu vou até já te perguntar de uma vez, porque foi lá atrás. Eu falei que fica gravado, às vezes a pessoa quer acompanhar, mas teve gente que perguntou se a sua apresentação pode ser disponibilizada também. Eu falei, aí é com ela, a gente vê depois. Eu só vou fazer aquelas correções, Carol, eu mando. Disponibiliza com você? Como é que então, aí a pessoa pode pedir direto para você, e você já manda para a gente não ter que... Beleza. Né? Aí fica uma coisa assim. Porque às vezes um chega primeiro, outro chega depois, não sei. Aí com você já vai na ordem lá. Tá bom? Bom, Carol, mais uma vez, então, obrigado aí pela sua participação. Caróis, né? As Caróis, as duas. Eu que agradeço. Carol, obrigada pelo convite. Luiz Carlos, obrigada pela ajuda aí, tá? Que isso. Foi bem bacana. E muito bom ter você com a gente aí de novo, né? Já tivemos juntos aqui no Congresso, né? Na Semana do Laticinista, seu curso que você participou com a gente. Quer dizer, os ex-alunos vão voltando, né? Daqui a pouco... outros novos vão chegando, então isso é muito bacana, a gente vai formando o pessoal e eles vão se destacando aí nas profissões, né? Então, agradeço também, Carol, a Carol Viana agora, no caso aí, por ter convidado para moderação, né? Foi muito legal. A dinâmica funcionou, a gente não tinha, eu, por exemplo, não tinha feito nesse formato ainda de fazendo assim as perguntas à medida que o assunto vai avançando, né? A gente normalmente deixava para o final, e aí a gente ia respondendo na ordem que chegavam as perguntas. Mas é interessante, ficou muito bom o formato, então, parabéns pela apresentação, obrigado pelo convite aí, eu vou deixar agora com a Carol para ela fazer o encerramento com a gente. Um abraço para todo mundo, gente, obrigado. Obrigada, Luiz, obrigada, Carol, mais uma vez, né, vou agradecer o convite a vocês. Carol é nossa parceira na fisicoquímica, na micro, né? Então, tudo que pode, eu acabo chamando a Carol aqui para participar com a gente, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Por estar sempre aí nessa parceria com a Cândido Tostes, né? É filha da casa, então é sempre muito bom te receber. Obrigada, Luiz, né, por ter aceitado o convite. Eu imaginei que ia ficar um bate-papo legal, porque, né, vocês dois já tem, assim, esse contato em relação à área de fisicoquímica, né? E já fizeram outros eventos juntos também, então eu imaginei que ia dar certo e achei que ficou muito bom, né? A gente chegou, e o Luiz comentou, a 99 pessoas na sala, então fiquei muito feliz, né, das pessoas terem realmente participado, enviaram perguntas, isso fez com que o bate-papo realmente virasse um bate-papo, foi bastante dinâmico, né? Então, muito obrigada a todos que participaram, né, que estiveram aqui conosco. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigado, Luiz. E desejo a todos uma boa tarde, né? E esperamos vocês no próximo bate-papo no mês de outubro. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço.